Vamos começar o nosso call. Gostaria de agradecer a presença de todos nessa tarde de quarta-feira, véspera de feriado. Eu sou Lucas Brandão, sou do time de distribuição de fundos de investimento e previdência aqui da XP Asset Management. Eu estou aqui hoje com os gestores Pedro Carras e André Mazetti da XP Asset. O Pedro Carras faz a parte de gestão principalmente dos fundos imobiliários de ativos reais. O André Mazetti faz a gestão principalmente dos fundos de fundos, dos ativos de créditos e permuta, isso dentro dos fundos listados da B3. E o Mazetti também tem um fundo que é o XP Fundo de Fundos 90, na plataforma de fundos, aí um fundo aberto para aplicação e resgate. Então, sem tomar mais o tempo, a gente queria apenas avisar que estamos recebendo todas as perguntas que vocês enviam para a gente. Os gestores têm acesso ao Q&A, a gente também está acompanhando via Q&A aqui. Então, eventualmente, caso tenham dúvidas, eu peço que mandem por lá e a gente vai respondendo aqui ao vivo as perguntas que vierem. Dito isso, eu vou passar a bola para o Carras para tocar a apresentação. Carras, está contigo. Obrigado pela introdução, Lucas. Boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez por participarem do nosso call de atualização dos nossos fundos. Eu queria primeiro me apresentar rapidamente. Eu sou Pedro Carras, estou na XP há 3 anos. Hoje eu sou responsável pela gestão de todos os fundos imobiliários de tijolo, todos os fundos imobiliários de ativos reais, o que engloba shoppings, hotéis, lajes corporativas e galpões, tanto logísticos como industriais. O André, que vai falar daqui a pouco, está aqui do meu lado. Ele é responsável pelas estratégias de papel e fundos de fundos, portanto, todos os fundos ligados a crédito imobiliário, permutas residenciais e também fundo de fundos imobiliários. Tá? Só passar alguns recados iniciais antes da gente... vou passar a palavra para o André se apresentar e na sequência a gente já começa, mas só para trazer algumas mensagens iniciais. Primeira delas, essa live está sendo gravada, portanto, para aqueles que quiserem visualizá-la no segundo momento ou repassar para outras pessoas que não estão tendo a oportunidade de participar, o link vai ser disponibilizado ao mercado. A segunda mensagem, só reforçar o que o Lucas falou, a gente está recebendo aqui as perguntas pelo Q&A. Vamos, dentro do possível, responder todas elas, ou praticamente todas elas, dentro do que for possível. Mas, de antemão, caso alguma pergunta não venha a ser respondida, a gente já pede desculpas e mantém os canais de RI da XP Asset 100% abertos para a gente responder assim que possível. O nosso e-mail é ri@xpasset.com.br. A gente tem como um dos pilares importantes aqui da gestão dos fundos imobiliários ter bastante transparência com o nosso investidor, não somente por meio dos relatórios mensais e trimestrais, mas também procurando ser o mais assertivo e rápido possível nas respostas recebidas pelo canal de RI. Portanto, para aqueles que a gente, porventura, não responder agora, a gente já pede desculpas de antemão e responde pelo e-mail tão logo seja possível. Tá? A ideia hoje é a gente falar de todos os nossos fundos, são 9 veículos imobiliários listados dentro da casa, tá? São 6 veículos de ativos reais e 3 veículos de papel e fundo de fundos, e a gente vai falar de absolutamente todos eles, e aí quando a gente for falando de cada um deles, a gente vai também, além de atualizar sobre o fundo, a gente vai tentar responder todas as perguntas relacionadas sobre cada um dos fundos. Tá? Os fundos serão XP Malls, XP Log, XP Industrial, XP Properties, XP Hotéis, XP Corporate Macaé, Maxi Renda, XP Crédito Imobiliário e XP Selection. Tá? A gente vai sempre combinando aqui, eu falo um pouco, o André fala um pouco, a gente vai se dividindo e até o final da apresentação, que a gente estima em no máximo 1h30, a gente vai tentar falar de todos os detalhes de todos os fundos. Tá? Vou passar a palavra para o André se apresentar, e aí na sequência eu já posso iniciar falando um pouquinho de XP Malls, que eu acho que é o fundo que tem maior número de cotistas, e aí na sequência a gente fala dos demais fundos, como eu falei, num bate-bola com o André.
cobrindo os 9 veículos que a casa gere hoje em dia. Obrigado mais uma vez pela presença de todos e tenham uma boa videoconferência. Obrigado, Carras. Bom, primeiramente, obrigado a todos aí pela participação. É sempre um prazer aí falar com todos e dar todo o esclarecimento necessário para todos. A ideia, além de falar dos fundos imobiliários, como o Carras bem colocou, acho que o racional aqui também é falar muito do cenário, né, dos cenários econômicos, em meio a toda essa crise que a gente está passando, e qual que é a nossa visão aí de recuperação, na medida do possível, né, falar o que a gente consegue, e obviamente, tentar passar o máximo de informação a todos. Bom, para quem não me conhece, como o Carras já previamente me apresentou, sou André Mazetti, estou na XP há quase 4 anos, sou responsável pelos fundos de tijolo, permuta financeira, que é uma estratégia bem importante que a gente tem dentro do Maxi Renda, como todos sabem, né, para quem já acompanha mais o fundo, e mais recentemente a estratégia, né, o Fund of Funds. Bom, acho que para a gente ser mais ágil aqui, eu vou passar a palavra para o Carras. A gente tem bastante assunto para a gente falar. A gente vai tentar atender o máximo possível nesse curto espaço de tempo aí. Vai lá, Carras. Obrigado, Mazetti. Obrigado. Bom, pessoal, só uma última mensagem antes da gente começar. Eu não sei se todos já tiveram a oportunidade de olhar os nossos relatórios mensais. A gente basicamente tem um site específico para cada fundo. O site tem sempre o mesmo padrão de endereço, de URL, é www.xpasset.com.br/ o nome do fundo, então /XPMalls, /XPlog, /Maxi Renda e por aí vai. E nos nossos sites existem as lâminas mensais de cada um dos fundos. Para aqueles que não tiveram ainda a oportunidade de ver as lâminas, eu convido-os a olhar, porque não somente as lâminas já costumavam trazer um nível de informação e detalhe bastante grande sobre os fundos, mas durante os últimos 2 ou 3 meses, logo depois do início da pandemia, a gente procurou trazer uma robustez ainda maior de informação nas lâminas. Portanto, para aqueles que tiverem dúvidas mais pontuais sobre como o fundo ou os fundos têm reagido durante a pandemia, mais uma vez eu convido-os a olhar as nossas lâminas, obviamente sem prejuízo da gente trazer uma atualização aqui durante essa conferência e tirar as dúvidas que vocês tenham. Tá? Bom, eu vou começar, vamos fazer o seguinte, até para organizar. Eu vou começar falando de XPMalls e falo de XPlog na sequência. Aí eu passo a palavra para o André e na sequência eu volto para falar de outros fundos. Tá? Começando sobre XPMalls, obviamente eu vou falar algo que a gente já vem falando há algumas semanas, né? O setor de shoppings é um dos setores mais impactados por conta da pandemia. É um setor que depende totalmente de fluxo de pessoas e por ser um ambiente que potencialmente poderia gerar aglomeração, 100% dos shoppings do Brasil foram fechados após o início da pandemia por conta dos pedidos e das ordens das autoridades governamentais e, num dado momento, 100%, ou seja, 577 shoppings no Brasil estavam fechados, trazendo bastante preocupação para a gente naquele período. Hoje, felizmente, a gente já conta com aproximadamente 50% a 60% dos shoppings da indústria reabertos. Esse número vai ter um salto bem relevante nos próximos 1 ou 2 dias, depois dos anúncios de que, aparentemente, tanto Rio como São Paulo, cidades, poderão reabrir até sexta-feira. Então, a gente está falando de um volume relevante de shoppings na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo, o que vai significar um percentual ainda maior de shoppings reabertos até o final da semana. Tá? Antes de falar de como tem sido essa reabertura e falar da reabertura dos shoppings do XPMalls e falar também da distribuição de rendimentos, que eu já vi aqui que é uma pergunta recorrente no chat, deixa eu dar um passo atrás e explicar para aqueles que não conhecem tão bem a estrutura de um shopping, para mais uma vez, tentar explicar o porquê da gestão ter tomado a decisão, naquele momento, em março, 18 de março, de suspender a distribuição mensal de rendimentos. Né? Uma entidade, um shopping, ele é composto por 3 entidades por trás daquele shopping, por 3 CNPJs, em sua grande maioria. Tá? Você tem um CNPJ que regra e rege as receitas e despesas dos proprietários, no caso dos empreendedores, onde o próprio XPMalls é um deles, o XPMalls, outros fundos e outras empresas de shopping. Você tem uma entidade que é um condomínio edilício, que é um condomínio como o condomínio do prédio de vocês, tem lucro zero, então tudo que entra de receita
de taxa condominial sai como despesa no final do mês, despesas essas necessárias para pagar luz, água, segurança, limpeza, manutenção, IPTU e por aí vai. E tem uma terceira entidade, que é o fundo de propaganda, fundo de promoção, que é o fundo responsável por propaganda e marketing. Tá? No momento que os shoppings fecharam, e a grande maioria dos shoppings fechou na segunda quinzena de março, 99% dos shoppings do Brasil, na minha visão corretamente, e eu já vou explicar por quê, mas na minha visão corretamente suspenderam a cobrança de aluguel e abonaram esse aluguel para todos os lojistas enquanto os shoppings estavam fechados, a não ser aqueles lojistas que permaneceram funcionando, que a gente tem chamado aí de operações essenciais, leia-se supermercados, farmácias, centros médicos e operações essenciais para a população. Tá? Então, não somente os shoppings suspenderam a cobrança de aluguel, o que na minha visão foi correto, porque neste momento a gente tem uma preocupação muito grande em tentar manter a saúde financeira dos lojistas, para evitar que os lojistas quebrem e aumentem a vacância do shopping no segundo momento, mas não somente a gente abriu mão do aluguel, como também os shoppings fizeram um esforço muito grande em reduzir as despesas de condomínio e fundo de promoção, para, obviamente, diminuir o impacto no fluxo de caixa dos lojistas. São mais de 100 mil lojistas em shopping no Brasil, são 105 mil lojistas em shoppings no Brasil, para, obviamente, tentar ajudar no momento em que os lojistas não estavam faturando, uma vez que os shoppings estavam integralmente fechados. Então, apesar dos shoppings, dos administradores terem feito um esforço grande em reduzir as despesas condominiais e de fundo de promoção, não dá para zerar essas despesas, porque você tem uma série de despesas fixas, tais como folha de pagamento, tal como o mínimo de energia, porque o shopping, de alguma forma, ainda estava parcialmente em funcionamento por conta das operações essenciais, um mínimo de segurança, porque você tem que manter os estoques dos lojistas seguros, bem como o próprio equipamento, não dá para você simplesmente fechar as portas e deixar o shopping 100% fechado, escuro, com falta de segurança, um mínimo de limpeza, sobretudo por conta da pandemia. Então, não deu para zerar essas despesas. Então, mesmo nos meses de março, abril e maio, em que os shoppings estavam majoritariamente fechados, os administradores ainda tiveram que cobrar um percentual do condomínio, percentual esse que variou entre 50% e 80%, dependendo do mês e dependendo do caso, em cada um dos meses, repassando essa despesa para o lojista. Qual é a situação que a gente tinha o receio de viver em março e que a gente efetivamente está vivendo, o que nos levou efetivamente a tomar a decisão de suspender a distribuição mensal de resultados? Bom, acho que primeiro a gente não sabia quanto tempo a pandemia ia durar, né? Felizmente os shoppings estão reabrindo agora, mas a gente não sabia se ia durar 2 meses, 3 meses ou 6 meses. Naquele momento, estou falando do dia 18 de março. Segundo, o nosso receio economicamente falando, era, além de não receber aluguel, algo que a gente teve que se precaver lá atrás, porque a gente ainda não tinha essa resposta, mas a gente já imaginava que os shoppings não cobrariam aluguel num primeiro momento, mas além de não cobrar aluguel, a gente tinha receio, um receio esse que acabou se concretizando, da inadimplência de condomínio ser muito alta. Porque mesmo os shoppings reduzindo as cobranças condominiais, com o lojista fechado, sem faturamento, a gente tinha um receio de não conseguir arrecadar toda a verba condominial, e o shopping não pode deixar de pagar as despesas condominiais. Então, a gente já tinha um receio de, em havendo uma inadimplência relevante e elevada na linha de despesas condominiais, dos empreendedores, onde o próprio XPMOL se enquadra, ter que aportar essa diferença nos condomínios, tirando, portanto, caixa do fundo para aportar no condomínio de cada um dos shoppings para a gente poder pagar as despesas condominiais. Não necessariamente isso iria acontecer em 100% dos shoppings. Isso é um efeito combinado de um percentual de inadimplência alto, o que não necessariamente aconteceu em todos os shoppings, e um caixa condominial baixo, porque tinham alguns shoppings que ainda tinham um caixa de condomínio residual de meses passados, o que nos permitiu segurar a onda, segurar o tranco, segurar o problema durante a pandemia, evitando que o fundo tivesse que aportar esse condomínio em todos os shoppings. Então, quando você percebe que os shoppings vão fechar, sem saber por quanto tempo,
assumindo que a gente já não ia receber aluguel, que de fato foi uma verdade em 99% dos shoppings do Brasil, e com chances de ter uma inadimplência de condomínio alta, essa inadimplência foi da casa de 21% em abril e aproximadamente 10% em maio, a gente já tinha perspectiva de ter, eventualmente, resultado negativo. Por que resultado negativo? Receita zero, porque eu não tenho aluguel, não tenho estacionamento, não tenho nada, e despesa decorrente do aporte condominial nos shoppings, o que gera, obviamente, uma despesa contra a receita zero, resultado negativo. Foi isso que efetivamente aconteceu no último mês. No mês de abril, a gente teve pequenos aportes dos nossos shoppings e, ao mesmo tempo, a gente teve uma inadimplência muito alta daquilo que tinha sido faturado em março. Então, parte do aluguel que foi faturado em março, porque o shopping ainda ficou aberto durante aproximadamente 15 dias, foi inadimplente, ficou inadimplente. Então, a gente tinha contabilizado uma receita em março que a gente não recebeu, o que gerou uma inadimplência em abril e, portanto, um resultado negativo em abril. O que falar em termos de perspectivas? Tá? Eu estava explicando um pouco da situação e agora gostaria de falar de um pouco de perspectivas. Né? Primeiro fato, o XP Malls hoje já tem 3 shoppings reabertos, de um total de 12. A gente, na última segunda-feira da semana passada, reabriu o Shopping Ponta Negra, em Manaus. Na quarta-feira da semana passada, a gente reabriu o Catarina Fashion Outlet, no município de São Roque, aqui em São Paulo. No sábado, a gente reabriu o Parque Shopping Belém, em Belém. E, provavelmente, entre amanhã e sexta-feira, a gente vai ter vários outros shoppings sendo reabertos, tanto na cidade do Rio de Janeiro, como na cidade de São Paulo, como eu mencionei. E na sexta-feira, a gente vai soltar um comunicado ao mercado, atualizando todo o mercado de todos os shoppings que foram reabertos durante a semana. Então, a situação está melhorando. Nos shoppings que estão reabrindo, a gente ainda tem percebido um fluxo baixo de pessoas, como era de se esperar. A gente não pode gerar aglomeração, não pode fomentar a visita das pessoas aos shoppings, mas a gente tem percebido um fluxo aí de 40% a 50% em relação aos níveis que a gente tinha pré-pandemia, o que, na nossa visão, serve até como investimento entre aspas, para que a gente possa ver esse crescimento do fluxo paulatinamente, mês a mês, à medida que a situação da pandemia vá se controlando ainda mais. Então, já em junho, a gente vai ter uma situação bem melhor, lembrando que o resultado que a gente distribui em junho é referente ainda ao mês de maio, em que 100% dos shoppings estavam fechados. Eu não queria ainda falar de forma definitiva, porque a gente tem até a semana que vem para definir isso, mas é bem possível que a gente ainda não faça uma distribuição esse mês, porque, de novo, o resultado de junho é referente ao resultado do mês de maio, que foi zero, não teve aluguel ainda, não teve ainda receita, porque os shoppings estavam fechados. Caso a gente venha a fazer uma distribuição no mês de junho referente a maio, ainda vai ser num patamar baixo. E aí, em julho, quando a gente encerra o semestre, por conta do encerramento do mês de junho, a gente vai distribuir todo o saldo que tiver acumulado no semestre, conforme a regulamentação em vigor e conforme pode ser observado nas nossas lâminas mensais. Tá? Eu vi que tiveram algumas perguntas sobre qual vai ser o novo patamar de renda do fundo. Essa é uma pergunta um tanto quanto difícil. Tá? A gente não sabe, porque o que os shoppings que já reabriram têm feito? Mesmo com o shopping reaberto, como a gente tem percebido um fluxo de 40% a 50% e uma venda de 40% a 50% do que era o padrão antes da crise, os shoppings ainda têm tomado uma decisão de não cobrar o aluguel total, cobrar um percentual do aluguel, um percentual de 40%, 50% do total, o que vai significar, num primeiro momento, até que o fluxo do shopping se normalize, e a gente não sabe se essa normalização vem em 3, em 6 ou em 12 meses. Eu acho que o tempo vai mostrar, porque é uma pandemia nova, ninguém sabe como é que as pessoas vão se comportar nessa reabertura das economias, se vão para a rua, se não vão, se o shopping vai voltar a ser frequentado como antes ou não. A gente vai perceber qual vai ser a nova normal de distribuição ao longo dos próximos meses. Portanto, hoje é impossível a gente estimar qual que vai ser a distribuição no segundo semestre. O que eu posso dizer é que o fundo fez tudo o que podia fazer, tudo que estava ao alcance da gestão, no sentido de organizar as despesas financeiras com o CRI que a gente tem. Então, a gente renegociou com o credor a dívida de 300 milhões que a gente tinha lá desde outubro de 2018
quando a gente financiou parte das aquisições dos shoppings da JHSF, e a gente só vai voltar a pagar o CRI em agosto de 2021. A gente tem uma carência durante 15 meses de principal, juros e correção monetária, de modo que o CRI só vai voltar a impactar o fundo em agosto de 2021. Então, a gente entende que o que a gente podia minimizar da despesa financeira a gente fez, e agora a gente está pronto para distribuir todo aquele resultado que a gente obtiver com as operações, tão logo a gente comece a ter mais shoppings do portfólio reabertos. Tá? Deixa eu abrir aqui rapidamente o chat, porque eu estou falando há um bocado de tempo, só para ver das perguntas que apareceram, se eu já respondi boa parte delas. E aí, se não tiverem novas perguntas, além dessas que eu já respondi, a gente passa para o XPlog. Tá? Só um minuto, pessoal. Bom, tem perguntas aqui perguntando da ação para manter os lojistas. Eu acho que a melhor ação que a gente pode fazer nesse momento obviamente, ser parceiro, cobrar um aluguel menor do que seria o aluguel contratual, para você evitar uma quebradeira maior de lojistas, porque, enfim, eu já fui um lojista, tá, pessoal? Só para trazer uma experiência aqui, um fato para vocês. Eu fui lojista de uma loja lá no Rio de Janeiro durante 2 anos. Eu fui franqueado de uma loja de alimentação. O que eu posso dizer para vocês um DRE de uma franquia já é um DRE apertado numa condição normal de venda. Tá? Numa condição de venda que não vai ser a condição normal, porque a gente está vindo aí depois de uma pandemia, com um fluxo menor, com uma venda menor, a situação vai ser ainda mais complicada. Então, o mínimo que o shopping pode fazer para evitar uma mortalidade maior de lojista é ser parceiro nesse momento e, obviamente, tentar achar um meio do caminho de aluguel que não, obviamente, deixe os proprietários dos shoppings e os cotistas, no caso dos fundos, na mão, mas, ao mesmo tempo, não quebre as lojas numa magnitude muito grande, porque se a gente aumenta muito a vacância, a recuperação vai ser muito mais lenta e muito mais longa. Então, tem que achar um equilíbrio no meio do caminho, e é isso que a gente tem feito junto com os nossos parceiros. Tem uma pergunta aqui que é sobre quando a gente acha que a gente vai voltar para os patamares antes da pandemia. Essa é uma pergunta também difícil, não é trivial responder, mas eu diria que está mais para 22 do que para 21. Eu acho que 2021 vai ser um ano de recuperação, em que a gente vai voltar a ver as pessoas voltando a frequentar os shoppings com mais naturalidade, com mais frequência, que a gente vai voltar a alugar eventuais lojas que venham a ficar vagas durante a pandemia e logo depois da pandemia, e aí 22 tende a ser um ano, em que a gente praticamente volta para os patamares de antes da crise. Tá? Tem pergunta se a gente pretende se desfazer de algum shopping. Acho que nesse momento não, a gente confia muito no nosso portfólio, acha que o nosso portfólio é um portfólio bem resiliente, portanto a gente não pretende se desfazer de nenhum shopping. Gente, mais uma vez eu fiz essa ressalva no início, eu vou mais uma vez pedir desculpa se eu não conseguir responder todas as perguntas, tá? Já tem quase 60 perguntas no chat e a gente está falando do primeiro fundo, então talvez a gente não consiga responder todas elas. Reitero, para aqueles que a gente infelizmente não conseguir responder, o nosso canal de RI está aberto, tá? Pelo e-mail ri@xpasset.com.br. Tem uma pergunta sobre as vendas nos primeiros dias, eu já comentei, né? A gente tem percebido uns 40% a 50% de fluxo em relação ao que a gente tinha antes da crise. Já respondi. Muitas perguntas sobre os lojistas. A gente não sabe ainda qual o percentual de lojas que podem quebrar. A gente vai viver um dia de cada mês, mas a gente tem se preparado para um aumento de vacância. E aí, obviamente, a gente vai tentar evitar esse aumento de vacância, tentando ser parceiro e ajudando os lojistas nesse primeiro momento. E é delicado, pessoal, muitas perguntas aqui. O que vocês pretendem fazer para retomar fluxo? Repara, é uma dicotomia. A gente não pode fazer campanhas de marketing para atrair muita gente para o shopping, porque a gente não pode gerar aglomeração. Então, uma situação tanto quanto delicada. Ao mesmo tempo que a gente quer retomar o fluxo dos shoppings, eu não posso ir contra a Organização Mundial da Saúde. Então, a gente não pode promover campanhas de marketing que promovam aglomeração nos shoppings. Então, é uma situação tanto quanto delicada que a gente tem que ir vivendo um dia depois do outro e
só ir promovendo realmente um fluxo cada vez maior à medida que os municípios e os estados vão flexibilizando um pouco mais a situação da pandemia, tá? Bom, eu acho que a grande maioria dos shoppings, das perguntas de shopping eu já respondi. O fundo hoje, uma pergunta importante aqui, o fundo hoje tem um caixa bem relevante, a gente tem um caixa de mais de 90 milhões, tá? Esse caixa, na nossa visão, é bastante suficiente para a gente passar pela pandemia, e, portanto, a gente não tem grandes preocupações quanto ao caixa do fundo, a gente também não pretende gastar esse caixa no curtíssimo prazo, tá? Pergunta aqui interessante, o que a gente tem feito para aprimorar as vendas? Basicamente, a gente tem cada vez mais integrado o online com o offline, tá? Então, além da situação de delivery que a gente já vinha praticando antes da pandemia, a gente reforçou esses canais online por meio de outras iniciativas, dentre elas marketplaces, onde você entra e consegue comprar de forma online em qualquer loja do shopping. Tem até alguns shoppings nossos começando a fazer parceria com alguns marketplaces já existentes, como, por exemplo, a Amazon. Tem um outro canal de venda, que é o canal de WhatsApp, em que algumas lojas passaram a atender os seus clientes por meio de WhatsApp. E além da entrega via delivery, em que o shopping entrega na casa do consumidor, tem outras duas modalidades que os shoppings têm explorado nos últimos meses. A modalidade de drive-thru, em que você marca um horário com a loja, passa de carro no estacionamento do shopping e pega o produto que você comprou, como é um drive-thru de um fast food, por exemplo. E também o modelo de locker, em que você faz a compra online por meio de um WhatsApp, recebe um QR Code pelo seu WhatsApp, vai lá no shopping, no estacionamento vai ter um locker, você vai receber uma numeração do locker no seu WhatsApp, você coloca esse QR Code lá, abre o locker e pega a mercadoria que você comprou de forma online, tá? Eu acho que falei de praticamente tudo. Descontos. A gente está dando desconto mesmo, receita zero, não é diferido no tempo, é fundo perdido. Então, a receita que a gente está deixando de receber agora por meio de desconto, a gente não pretende recuperar no futuro. Tem uma pergunta sobre taxa, se a gente pretende mudar alguma coisa sobre a nossa taxa, seja reduzir, seja diferir. Olha, sendo bastante transparente, tá? A gente entende algumas coisas aqui. Acho que, primeiro, a nossa taxa no XPMOL já é uma das menores taxas da indústria, né? A gente cobra hoje 0,55% ao ano, que é uma taxa, muitas vezes, equivalente a menos de 50% das taxas de outros fundos da indústria. Portanto, a gente já cobra uma taxa bastante menor do que a de outros fundos e outros peers aí da indústria. Estou falando só dos fundos de shopping. Segundo, a nossa taxa ela tem um alinhamento total com o cotista à medida que ela é cobrada sobre o valor de mercado, em todos os nossos fundos, né? Então, quando a cota cai e o valor de mercado cai, a taxa também cai. Então, isso já gera um alinhamento muito grande. Nesse momento, a gente não tem nenhuma previsão de redução ou diferimento da taxa, tá? Aí tem algumas perguntas como valor da cota patrimonial. Pessoal, mais uma vez, convido todos a lerem o nosso relatório mensal. Ele é bastante rico em termos de informação e ele está disponível no nosso site www.xpasset.com.br/xpmols, tá? Para finalizar, XPMOL, senão a gente não sai do primeiro fundo, os nossos parceiros estão super capitalizados, a gente não tem nenhuma preocupação com os nossos parceiros, tá? Todos os nossos sócios são empresas com bastante robustez de caixa. E segundo, a gente não cancelou nenhum plano de expansão, tá? Eu vi aqui pessoas perguntando sobre expansão do Catarina e outros projetos. A gente não cancelou nenhum, a gente só postergou, tá? Então, a gente vai retomar esses planos tão logo a gente tem um horizonte um pouco mais claro pela frente. Eu ia emendar no XPlog, mas eu vou passar a palavra para o Mazzetti, poder falar de um dos fundos dele, assim eu consigo dar uma lida aqui no chat, ver se teve mais alguma pergunta, e quando eu voltar, eu volto falando do XPlog. Legal, bacana. Bastante demandado, né? Não é à toa que é o fundo aí, o maior fundo de número de cotistas aí da indústria.
Bom, vamos lá, pessoal. A ideia aqui, antes de entrar a fundo no Maxi Renda, no XP Crédito Imobiliário e no XP Selection, é passar um pouco da visão de crédito, tá? Do que está acontecendo, um update. A gente fez, se não me engano, uns 2, 3 meses atrás, uma live dessa aqui, foi bem no início da pandemia, para passar um pouco da visão do mercado. A ideia é atualizar um pouco dessa visão, então tem alguns pontos, algumas atualizações sobre os aspectos de crédito. Falar um pouquinho sobre incorporação também, dado que o próprio Maxi Renda faz um investimento importante nesse risco, nesse tipo de setor, né, de segmento. E aí, por fim, eu emendo aí nos fundos imobiliários. Já estou lendo algumas perguntas aqui também, tem poucas perguntas do Maxi Renda, mas eu já li algumas. Eu vou tentar responder conforme eu for falando aqui, for passando pelos pontos. Basicamente, entrando agora um pouco sobre visão de mercado de crédito, a gente deu um update na última live, falando sobre o efeito manada, né, dos fundos de crédito privado, que impactaram como um todo toda a indústria de crédito, chegando inclusive nos nossos fundos de papel, né, nos nossos CRIs. Então, basicamente, ali foram movimentos, foram resgates, né, que os fundos de renda fixa tomaram, foram chuvas de resgate. Esses resgates tiveram que ser honrados com geração de caixa pelos gestores, e essa geração de caixa no meio de uma crise ela é muito complicada, né? E o que aconteceu como consequência foi basicamente os gestores terem que vender os melhores ativos da carteira, que é o que a gente chama de AAA, high grade, coisas do tipo. Tiveram que vender esses melhores ativos por taxas muito altas, né? Por taxas que a gente chamaria que seria equivalente a um high yield, né? Que é um tipo de crédito que tem muito mais risco e, por consequência, muito mais taxa. Isso, naturalmente, gerou todo um efeito manada, tanto nos fundos de crédito privado, né? Impactos na marcação ao mercado, no MTM, que gerou mais resgate, mais necessidade de geração de caixa e por aí vai, né, um ciclo vicioso, e uma abertura muito grande desses spreads. Então, isso aconteceu principalmente durante o mês de março e abril, mas muito mais forte em março. Então, agora no mês os últimos meses aqui, maio e junho, a gente viu já um comportamento muito melhor, ou seja, esses spreads começaram a fechar muito mais. Então, só para fins de referência, a gente viu muita coisa AAA sendo negociada a 400, a CDI mais 4, né? Acho que mais fácil aqui a linguagem, algo na casa de CDI mais 4, o que é uma taxa bem alta para um ativo que praticamente não tem um grande risco de crédito. Isso a gente conseguiu capturar esses movimentos, a gente conseguiu fazer com que os nossos fundos surfassem, né, se beneficiassem desse movimento, seja em ativos que a gente está começando a colocar agora, ou mandatos que a gente amarrou, que devem ser desembolsados nos próximos dias / meses. Mesmo esses spreads estarem mais comportados, a gente amarrou isso em mandatos, então, de fato, são ativos que estão em fase de estruturação para posteriormente fazer desembolso. Esse desembolso vai ser dado com pouco caixa que a gente tem nos nossos veículos, falando aqui de XPCI e Maxi Renda, ou venda de ativos, que a gente tem muito ativo high grade. Quando eu for falar um pouco dos dois ativos, dos dois fundos, vou passar esse panorama, vai ficar claro que a gente tem bastante ativo nas últimas emissões que a gente fez nesses dois fundos, XPCI e Maxi Renda, a gente alocou em bastante ativo, em bastante crédito com um risco muito bom de crédito. Então, isso nos permite a vender com bastante facilidade. Ou uma terceira hipótese para fazer frente a esse investimento, que seriam captações. A gente não descarta essa possibilidade, então, até uma das perguntas que já fizeram, se a gente visa fazer novas captações nos veículos, a gente, sem dúvida nenhuma, a gente tem essa intenção, até para poder melhorar a rentabilidade do fundo, uma vez que esses ativos são de boa qualidade e com um nível de taxa que a gente só consegue encontrar em meio a uma crise. Então, se a gente esperar para fazer essas alocações quando o mercado estiver mais estabilizado, com menos volatilidade, naturalmente a gente não vai conseguir encontrar esse patamar de taxa. Segundo ponto aqui, né, que na última live a gente falou, foi um pouquinho das taxas indicativas das NTNBs, né, ou seja, os títulos do governo. A gente viu uma abertura muito grande, principalmente no final de março. A gente viu a abertura de juros de algo próximo a 2,60%, ou seja, muito alta, praticamente um CDI atual. Nosso CDI está em 2,90, é praticamente um CDI. Então, isso inviabilizou várias operações do mercado como um todo. Em alguns casos, a gente também conseguiu majorar os nossos mandatos que estavam em vias de desembolso.
que também vão ser, né, beneficiados quando a gente conseguir gerar caixa, seja pelos 3 modos que eu falei anteriormente, para poder alocar isso nos fundos. Hoje a gente está com um nível de taxa, né, de NTNB nas datas mais curtas, né, que a gente chama nos vencimentos / vértice mais curto, com vencimento em 2022 e 2024, algo em torno de 0,24%. Então, a gente vê que na taxa de juros mais curta da NTNB, ela tá mais fechada, ou seja, está menor do que no pré-crise. Isso muito em função dos estímulos fiscais né, que o governo fez, mas ao mesmo tempo, quando a gente pega o vencimento mais longo, que é quando realmente você não sabe, tem muita incerteza aqui no nosso país em função de toda essa falta de jeito do nosso governo em transitar as reformas e tudo mais, a gente vê uma abertura ainda relativamente alta. A gente está falando ali de quase 1%, um pouco abaixo disso, 0,7%. Ainda é alto, de novo, pegando como referência um CDI tão baixo como a gente tem. Então, moral da história é que a gente vê uma curva de juros muito inclinada, né? Um vértice mais longo, bem aberto, e uma fechada, obviamente, mais curta. Então, então, a gente vê uma curva muito, de fato, inclinada. Esse acho que é um update importante, mas, de modo geral, a gente vê já um mercado muito mais otimista, né? Por isso que a gente consegue enxergar uma curva um pouco mais, até abaixo do que estava no pré-crise. Um terceiro fator ainda sobre aspecto de crédito, algo que eu também já tinha falado na nossa última live, não chega a ser uma atualização, mas acho que vale aqui o reforço, né, da mensagem, que é basicamente o quê? As empresas que, basicamente, large corporate ou até middle, são empresas que a gente mira bastante no nosso portfólio. Grande parte dessas empresas do mercado fizeram muito bem a lição de casa. Então, elas fizeram todo o seu refinanciamento, seu plano de refinanciamento. O que seria isso? Alongar suas dívidas, que tinham muita dívida de curto prazo. Isso, de uma certa forma, é uma pressão para as companhias. E também baratearam muito o custo. Então, obviamente, elas fizeram um movimento muito importante, muito bem feito, o que traz uma segurança maior, porque se essa crise tivesse impactado a gente, né, enfim, o mundo como um todo, no ano passado, no ano retrasado, a gente teria uma situação muito pior no que tange a inadimplência, a defaults e coisas do tipo. Então, isso é uma boa mensagem que eu acho que vale a pena deixar claro para todo mundo. Entrando um pouco agora sobre atualizações do mercado de incorporação, a gente, enfim, trouxe alguns dados aqui, alguns indicadores que mostram aí que realmente a indústria está muito mais otimista e já de melhoras no cenário, embora, né, primeiro, a gente ainda não passou dessa crise, a gente ainda tem a incerteza de quando vai ter uma solução, né, quando vai ter um Tamiflu, né, ou seja, para resolver essa pandemia, ou até alguma vacina ou coisa do tipo. Mas o fato é que a gente está vendo algumas melhoras aí no setor. Então, basicamente, só um passo atrás, a gente não pode esquecer que a gente vive num país que tem um déficit habitacional muito grande. Então, isso, de uma certa forma, é um driver ali da economia, ou seja, a construção civil, a incorporação é algo muito importante, assim como o agronegócio, por exemplo. Então, ele, de fato, um calcanhar de Aquiles para fazer com que a economia retome né, uma estabilidade, né, desde que, obviamente, tenha as reformas que precisam ser aprovadas no Congresso. Mas, partindo dessa premissa, a gente verificou que as empresas, né, estão muito mais comportadas, as empresas do setor de incorporação, diferente daquele comportamento que a gente viu no primeiro boom ali de 2012, né, que depois veio a crise, em que a gente viu muita empresa fazendo besteira. Nosso sentimento é que as empresas esperaram, realmente, estão esperando uma visão melhor de mercado, né, uma clareza melhor para poder voltar a lançar, para poder voltar a comprar terreno. Então, isso é muito importante, a gente está muito próximo das principais companhias do setor. Uma coisa que a gente acompanhou também bastante foi a redução de distrato de forma significativa. Eu acho que muito disso foi uma reforma que foi feita, uma lei que foi sancionada no final de 2018, começo de 2019, em que quando você compra um apartamento, você tem que, basicamente, tudo que você desembolsou, você tem que deixar 50% na mesa se você distratar. Então, isso, obviamente, mitiga muito o risco, e a gente acredita que isso ajudou para que essa crise atual que a gente está vivendo espantasse um pouco esse mal, que foi um mal que assombrou muito a nossa última crise, né? Teve muito distrato, isso prejudicou muito o setor como um todo.
A gente viu também uma retomada boa das vendas, de novo, por mais que seja um período muito curto, né? A gente está muito em cima desses dados, mas no mês de março, que foi quando de fato a crise pegou em cheio a nossa economia, a gente viu esses números de vendas dos nossos projetos, como de várias incorporadoras parceiras. Em março foi um mês bem difícil, principalmente o final de março. Começo de abril foi um mês também péssimo, terrível. Aí o final de abril e o mês de maio foi já excelente, já teve uma baita retomada, e esse início de junho tem sido muito bom também. Muitas vendas online, eu acho que a turma se adaptou rapidamente à nova realidade. Ninguém sabe se isso vai ser o novo normal, mas o fato é que mudanças vão acontecer, isso não tem a menor dúvida. Mas o ponto é que as vendas estão surpreendendo a indústria. Isso é um fato muito positivo, inclusive nos nossos projetos. Outros legados que essa crise tem deixado, embora, de novo, não tenha terminado essa crise, mas já começou, já deixou algum legado, foram os grandes desenvolvimentos, como, por exemplo, registro automático em cartórios, coisas que isso só poderia melhorar, realmente evoluir do jeito que evoluiu daqui a uns 4, 5, 6 anos pelo ritmo que estava se dando o negócio. Agora, como a gente teve esse isolamento muito forte, a turma teve que se adaptar rapidamente e conseguiu evoluir muito rápido essa questão de fazer todo o registro no cartório, que é algo que ganha muita velocidade no processo de incorporação como um todo, e era um gargalo, né? E por fim, acho que questão de obra também, não teve nenhuma obra por força de decreto que foi paralisada em São Paulo. Isso para nós ali, pensando como o Maxi Renda, foi excelente, porque o Maxi Renda só tem exposição de incorporação de fato em São Paulo, então isso de uma certa forma foi excelente. Bom, vamos lá, passar rapidamente aqui sobre o Maxi Renda, e aí também vou tentar já responder algumas perguntas de algumas pessoas que já foram aqui mandando no chat. Bom, basicamente a gente segue firme nas 3 estratégias do fundo, né? Como todos sabem, a gente tem o book de CRIs, o book de Fund of Funds, que é um book mais tático, já vou falar um pouquinho sobre ele, e principalmente de permutas financeiras. O grande core do fundo, como todo mundo sabe, é realmente o book de CRIs. Hoje a gente tem 75% do CRI focado em CRI, e principalmente desses 75%, uma boa parcela em high grade, praticamente mais de 80%. Então foi um movimento que a gente já vem fazendo aí ao longo dos últimos 3 anos e meio, quase 4 anos, quando o fundo ele era muito mais focado no high yield, com alguns problemas, né? E aí a gente foi realmente reciclando carteira, foi fazendo alocação em ativos de muita qualidade. Ativos como o Magazine Luiza, ativos como, enfim, coisas, a gente já vai entrar um pouquinho mais a fundo adiante. Então, hoje, a gente tem, são mais de 60 CRIs, tá? A grande vantagem, na minha visão, no Maxi Renda é um fundo extremamente pulverizado, né? Por força de regulamento, a gente não pode alocar mais do que 5% do momento do investimento em um único ativo. Então, isso por si só já obriga, né, nós aqui, o time de gestão, a fazer uma pulverização. Dado que a gente tem um portfólio muito mais para o high grade do que para o high yield, nesse momento de crise a gente não teve nenhum impacto dessas novas operações de CRIs high grade que teve que ser renegociado, que teve que ser destratado, que teve que ser, enfim, executado, muito em função desse perfil de portfólio. O máximo que a gente teve são operações de shoppings que tiveram um pouco mais de soluço, de susto, mas como a gente tem uma exposição muito grande, principalmente em JCC Iguatemi, Outlet, General Shop, enfim, são grupos que são mais capitalizados, e mesmo tendo os shoppings fechados, como o Carrasco explorou bastante aí na fala dele, são empresas que têm balanço para honrar as PMTs que têm sido honradas, e não há sinais de que seja feito algo diferente. De modo geral, em relação ao book de CRI, é basicamente isso. Eu vou falar um pouco mais sobre os ativos estressados, que a gente já reporta nas nossas lâminas, foi até uma pergunta que fizeram, mas eu já chego lá. O nosso carrego nesse book está superior a CDI mais 2,5, tá? Lembrando que a gente faz uma gestão muito ativa, né? Aqui a gente tem um carrego, e além desse carrego a gente compra e vende CRI no secundário. Eu diria que nós representamos ali uma das casas que mais faz secundário, tá? De CRI.
diferente das outras, dos nossos gestores colegas aí, concorrentes, que grande parte tem um comportamento de comprar e carregar, né? Na grande maioria, não são todos, obviamente, mas é um comportamento um pouco comum aí no mercado. A gente tem esse DNA de realmente trabalhar bastante o secundário, tanto na compra como na venda. Falando um pouquinho sobre o book de permutas, a gente tem 10 projetos, como eu falei, todos ali em São Paulo. São projetos que estão indo super bem no que tange, está super dentro da nossa expectativa de viabilidade, tanto obra quanto vendas. Cada um tem a sua característica, tem projetos que são mais média renda, que vendem mais rápido, como projetos mais alta renda, que vende um pouco mais lento, né? Ou seja, quando o prédio começa a subir, realmente esse é o marketing natural desse tipo de produto. Mas, enfim, nada que nos preocupe, realmente está dentro da nossa expectativa, e são projetos que têm um bom carrego, né? A gente está falando ali de um retorno ali de aproximadamente CDI mais 14. Então, assim, tem um bom carrego aí que ajuda bastante aí na estratégia de distribuição de rendimentos do fundo. Hoje representa pouco abaixo de 10% do patrimônio líquido do fundo, né? A gente tem como target de alocação basicamente 80% em CRI e 20% em permuta. Então, essa alocação atual está um pouco abaixo do que a gente tem como target, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um pipe muito bom, com bons parceiros, que eu acho que isso é fundamental para ter um sucesso no projeto. E aí, facilmente, a gente vai conseguir bater esses 20%. E, de novo, para poder chegar nesses 20%, tem as 3 formas que eu falei anteriormente. Ou captando recursos, ou vendendo ativos, ou seja, girando a carteira, ou usar um pouquinho do caixa, que a gente sempre tem um retorno de caixa que é oriundo das operações. Então, basicamente, é isso sobre atualização sobre permutas financeiras, né? Reforçando aqui que não tivemos obras paralisadas, o decreto não teve decreto em São Paulo para fazer isso, né? Para paralisar as obras. E falando um pouquinho sobre o book de fundos imobiliários, né? Que é o nosso Fund of Funds, aqui é um ponto interessante, né? Para quem acompanha nosso fundo no mês a mês, deve ter percebido que depois do mês de março, né, justamente no início da pandemia, a gente começou a fomentar bastante esse book, né? Era um book que não era core do fundo, e não é, tá? É um book totalmente tático, ou seja, o que quer dizer isso? Nossa ideia é realmente gerar ganho de capital no curto / médio prazo, diferente das últimas das 2 estratégias anteriores, que realmente é algo mais estratégico, né? Que é de fato comprar e carregar um pouco mais, por mais que a gente tenha essa gestão ativa de gerar portfólio. Então, a gente comprou ali, chegou a comprar mais de 15 fundos, tá? Hoje a gente está posicionado em basicamente 9 fundos, com foco mais em papel, sem dúvida nenhuma. Esse realmente é o DNA do Maxi Renda. Mesmo tendo ali o braço de permuta financeira, nossa permuta financeira ela tem também um viés de crédito, dadas as amarras que a gente tem contratualmente. Então, realmente, o Maxi Renda, só um parênteses, é um fundo que tem uma vocação, de fato, de crédito. Então, hoje, né, representa 8% do patrimônio líquido do fundo, e a ideia é realmente, agora com essa melhora de mercado, até segurar um pouco mais ali os ativos e começar a vender, gerando ganho de capital. Isso vai dar uma bela fomentada aí nos rendimentos aí do fundo dos próximos meses. Como acho que já era de esperar aí todos que acompanham no detalhe. Bom, só uma informação adicional aqui, o Maxi Renda, assim como o XPMOLs, tem uma base muito grande de cotistas, quase 170 mil cotistas, então é um dos fundos ali mais pulverizados da indústria, e isso naturalmente ajudou bastante na liquidez do fundo, que se tornou também um dos fundos mais líquidos da indústria, está sempre ali entre, né, o top 5, top 10 de ativos negociados na Bolsa, né? Por fim, o próprio Maxi Renda aqui está com um dividend yield de aproximadamente 9%, considerando o preço de cota atual. É um dividend yield muito interessante, na minha visão, dada todas essas estratégias que a gente tem dentro do fundo e dada toda essa pulverização e a qualidade de risco creditício que a gente tem dentro do Maxi Renda. Carras, eu ia engatar aqui o XPCI, mas quer começar pelo log aí, depois eu falo? Melhor, deixa eu puxar aqui, deixa eu fazer uma breve atualização para quem entrou agora. Estou vendo algumas perguntas aí de alguns perguntando se o fundo X já foi, se o fundo Y já foi. Por enquanto foi só XPMOLs e Maxi Renda.
Na sequência, a gente vai falar de todos os outros veículos da casa, tá? Vou só finalizar aqui 2 perguntinhas dos PMOLs que surgiram e eu acho que eu não respondi. A primeira delas é em relação a novas aquisições, a gente está sempre atento. Não tem nada no pipeline para o curto prazo, portanto, também não tem nenhuma nova emissão no radar para o curtíssimo prazo, mas a gestora está sempre atenta a novas oportunidades de aquisição. E 2, eu falei rapidamente que os planos de expansão dos shoppings foram postergados, mas não falei para quando, né? Então, só para complementar, a gente pretende começar a obra do Catarina Fashion Outlet, da expansão, ainda esse ano, se tudo der certo, tá? A previsão de inauguração dessa expansão, que era para o ano que vem, possivelmente escorrega para o início de 2022, mas é possível que a gente comece a obra ainda esse ano. E com relação à inauguração do Cidade Jardim Shops, que é um empreendimento que a gente tem no bairro dos Jardins, em São Paulo, o empreendimento está praticamente pronto, a obra conclui agora no mês de julho. O grande problema é que, neste momento da economia, você não consegue mobilizar os lojistas que já têm contrato assinado para começarem as suas respectivas obras. Então, a gente espera, nas próximas semanas, com a melhoria da situação da pandemia na cidade de São Paulo, que a gente consiga começar a mobilizar as lojas para iniciarem as suas obras. E, neste momento, a nossa previsão é, a princípio, inaugurar o empreendimento no último trimestre de 2020. Tá? Bom, XPMOLs é isso. Vamos entrar agora em galpões logísticos industriais. Vou falar de XPlog e XP Industrial e aí, na sequência, eu retomo a palavra para o André Mazetti. Primeiro, sobre XPlog, acho que é a primeira informação aqui, muita gente perguntando sobre a oferta, né, sobre a subscrição de cotas da quarta emissão. A gente está em período de silêncio, a gente não pode falar muitas informações sobre isso, obviamente a gente só pode comentar o que já foi divulgado ao mercado. Nesse caso, especificamente, é uma oferta sob instrução 476, portanto, uma oferta restrita para investidores institucionais, a não ser quem tinha o direito de preferência, obviamente, pôde exercê-lo. Então, eu não vou poder comentar tantos detalhes da emissão, a não ser o que já é público. A gente está fazendo uma emissão 476, portanto, restrita a investidores profissionais, no montante de R$500 milhões, sem prejuízo do exercício do lote adicional, podendo chegar, portanto, a 600 milhões. O prazo para subscrição do direito de preferência se encerrou ontem e daqui a alguns minutos a gente vai comunicar ao mercado, por meio do Fundosnet e também por meio do mailing do fundo, de qual foi o montante exercido de direito de preferência. Tá? Vamos lá. XPlog. Vou começar aqui falando sobre a última pergunta que chegou, por acaso estava com o chat aberto, uma pergunta sobre o Marcelo Hanud. O Marcelo Hanud não está na XP desde março. O Marcelo Hanud, só para contextualizar, ele já não fazia, na verdade, ele nunca fez a gestão do XPlog. O Marcelo Hanud era uma pessoa que nos ajudava com a originação dos ativos do fundo, com parte da originação dos ativos do fundo. A gestão do fundo já era feita por mim há algum tempo. Portanto, na nossa visão, a saída do Marcelo Hanud da XP em nada altera a gestão do fundo, em nada altera a nossa previsão de crescimento do XPlog nos próximos meses, nos próximos anos. Os últimos 2 roadshows, tanto em junho do ano passado, como em setembro do ano passado, referente à segunda e terceira emissões, já tinham sido feitas por mim, e essa quarta emissão, que está em andamento nesse momento, também está sendo capitaneada por mim. Portanto, o time de gestão não alterou. O time de gestão composto por mim e pela equipe que acompanha a logística comigo já fazia essa gestão há bastante tempo. O Hanud, como eu comentei, fazia somente a originação e desde março ele não acompanha mais o fundo. Tá? Falando agora sobre o fundo, o XPlog, como muitos conhecem, é um dos principais fundos de galpões da indústria. A gente tem hoje quase 650 mil metros quadrados de galpão dentro do XPlog. A gente tem uma diversificação bastante grande, tanto do ponto de vista de geografia como do ponto de vista de locatário. É um fundo que traz bastante conforto para a gente em relação à diversificação. A gente tem mais ou menos metade do portfólio concentrado em São Paulo e arredores, principalmente Cajamar e Itapeva. Itapeva fica ao lado de Extrema, uma região que também tem benefícios fiscais como Extrema. 1/3 do portfólio mais ou menos em Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, no condomínio logístico Cone. A gente tem mais de 220 mil metros quadrados nesse condomínio bastante importante
para a logística do norte e nordeste do país, dado que Recife e Pernambuco como um todo acaba sendo um hub por conta do aeroporto grande, do aeroporto de Recife, também do Porto do Suape. E, por fim, um restante também no sul do país, tanto em Cachoeirinha, né, como em São José, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, respectivamente. Nossos principais locatários hoje são empresas de primeira linha. A gente tem como principais locatários a Via Varejo, a Leroy Merlin, a Renner, o GPA, a Panasonic, a FedEx e o Dia e a Unilever, portanto, locatários de primeira linha, locatários que nos colocam com uma posição de bastante conforto do ponto de vista de risco de crédito. Em relação à pandemia, o impacto da pandemia no fundo, né? Muita gente perguntando sobre isso. A gente teve uma situação bastante controlada nos fundos de galpões, tanto XPlog como XP Industrial. Vou falar do XP Industrial daqui a pouco. Mas a gente teve um impacto relativamente limitado. A gente teve, sim, bastante pleitos de locatários em ambos os fundos. Recomendo, mais uma vez, a leitura dos nossos relatórios mensais. Lá tem bastante informação sobre o número de pleitos de locatários que a gente recebeu em cada um dos fundos, pleitos diversos, desde mudança na data de pagamento do aluguel, algum tipo de carência, algum tipo de desconto, algum tipo de diferimento, mas, felizmente, tanto no XPlog como no XP Industrial, a gente teve um impacto bem limitado na nossa visão na distribuição de cota por cota. A gente, no XPlog, vinha distribuindo um patamar de 64 centavos por cota antes da pandemia. Nos últimos 2 meses, a gente distribuiu o patamar de 54. Se a gente não tiver novas surpresas, e eu imagino que a gente não vai ter à medida que a situação da economia está melhorando aos poucos, né? Eu tendo a acreditar que o pior já ficou para trás. A gente espera voltar a crescer essa distribuição paulatinamente, mensalmente, e, portanto, provavelmente, num horizonte de prazo de 6 a 9 meses, aproximadamente, a gente volta a ter a distribuição no patamar que a gente vinha tendo antes da crise. Então, a gente tem boas perspectivas quanto ao crescimento da distribuição do XPlog para que ela volte para os patamares pré-pandemia. Tá? A mesma coisa vale para o XP Industrial. O XP Industrial, que é um fundo menor, né? O XPlog é um fundo de 1.700 bi de patrimônio, eu não estou nem considerando essa oferta que tem em andamento. São 650 mil metros quadrados de ABL, como eu falei há pouco, 66% dos contratos são atípicos. O XP Industrial, por sua vez, é um fundo de aproximadamente 750 milhões de patrimônio e aproximadamente 240 mil metros quadrados de ABL. Mas a situação foi muito parecida, por mais que a maioria dos nossos contratos no XP Industrial sejam contratos típicos e não atípicos, como é no caso do XPlog, a gente também entende que a situação foi relativamente, se comparado a outros segmentos, controlada no XP Industrial durante a pandemia. A gente também recebeu um número de pleitos relevante de locatários, mas, assim como no XPlog, a gente teve um impacto limitado na distribuição por cota. Em sua grande maioria, as negociações, tanto no XPlog como no XP Industrial, foram somente de diferir um pedaço do aluguel e não de dar desconto efetivo. É claro que a gente negociou um ou outro desconto, dependendo do ramo de atuação do locatário. A gente entende que, dependendo do ramo de atuação do locatário, a gente precisou ajudar um pouquinho mais por conta do impacto maior da pandemia, mas na grande maioria dos casos a gente simplesmente negociou um diferimento, onde a gente deixou de receber um percentual entre 20% e 50%, dependendo do caso, do aluguel durante 2 ou 3 meses e vai receber essa diferença, esses 20% a 50% do aluguel, em 3 a 6 parcelas a partir do final desse ano. Então, é só uma questão temporal, um descasamento temporal, uma ajuda de fluxo de caixa para os nossos locatários, visando manter a saúde financeira de todos eles e, portanto, um impacto na nossa visão, na visão da gestora, também bastante limitado. Também no caso do XP Industrial, assim como no XPlog, a gente prevê um crescimento da distribuição nos próximos meses, fruto do término dessas negociações e a retomada do recebimento dos aluguéis integrais, conforme previsto em contrato. A gente não teve nenhum impacto relevante de vacância, não teve nenhum impacto relevante de renegociação de aluguel. O que a gente teve, como eu falei, foram apenas questões de diferimento de aluguel, portanto, impactos bem limitados na distribuição de ambos os fundos e também
uma perspectiva bem positiva de eventual crescimento na distribuição já a partir dos próximos 1 ou 2 meses. E, em ambos os casos, essa distribuição deve ser crescente paulatinamente, mês a mês, à medida que a pandemia vai sendo ainda mais controlada do ponto de vista de economia. Eu estou vendo aqui ainda muitas perguntas sobre a emissão. Como eu falei, a gente infelizmente não pode trazer tantos detalhes sobre a emissão, uma emissão restrita, uma emissão 476, portanto, a gente não pode falar, a não ser o que é público. A gente divulgou há pouco, ou se não divulgou ainda, vai divulgar nos próximos minutos a distribuição de rendimento. Desculpa, a distribuição de rendimento não. Desculpa, já está aqui, ó. Até o João já postou aqui. A gente já divulgou no Fundosnet, então, o direito de preferência. Foram quase 220 milhões exercidos no direito de preferência, portanto, temos um remanescente de 280 milhões de reais nessa emissão para sobras e os investidores profissionais da 476. Tá? Só um dado que também já é público: as sobras poderão ser exercidas para aqueles que exerceram o direito de preferência até o dia 16, portanto, dia 16, semana que vem. Tá? Então, a pergunta aqui sobre a Leroy. A gente está em fase final de obras, tá? A obra está prevista para concluir este mês e provavelmente já no mês de julho a Leroy passa o galpão efetivamente e a gente inaugura conforme previsto desde sempre. Portanto, a gente não teve nenhum impacto relevante da pandemia, não só no cronograma da obra da Leroy, como também no cronograma da obra do especulativo Cajamar, que é o nosso galpão especulativo de 123 mil metros em Cajamar. Tá? Então, só para finalizar os temas XP Log e XP Industrial, antes de passar a palavra para o André, se tem um segmento imobiliário que, na minha opinião, sair efetivamente vencedor dessa crise, é o segmento de galpões. A gente não viu realmente grandes impactos no curto prazo. A gente entende que o impacto foi bem limitado da pandemia nos dois fundos. E, ao mesmo tempo, não somente por conta dos contratos longos, muitos deles atípicos, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe uma demanda cada vez maior pelo e-commerce, o que vai necessariamente significar uma demanda cada vez maior por galpões, o que nos deixa bastante felizes, aí, não só por já estarmos posicionados em galpões de grande qualidade em ambos os fundos, mas também por vermos uma boa perspectiva de novas emissões ao longo dos próximos meses. Tá? Eu vou passar a palavra para o André de novo. Em paralelo, eu vou olhando aqui o chat para ver se tem alguma pergunta sobre log e industrial que eu não respondi, mas a princípio eu acho que eu respondi tudo. Tá? Obviamente, em relação a muita gente perguntando sobre perspectivas para novas ofertas, tirando aquilo que já é público, que no quarto é a quarta emissão do log, no caso é a quarta emissão do log, não tem nada ainda. A gente vai, obviamente, comunicar tempestivamente ao mercado, então logo a gente tenha alguma coisa. Tá? André, passa a palavra para você, depois eu volto. Valeu, Carrasco. Bom, pessoal, acabou de se tornar público aí uma consulta formal do Maxi Renda. Acho que também isso foi alvo de várias perguntas aqui no chat. Como eu havia adiantado, a gente tem muita oportunidade para adquirir ativos de crédito e permutas financeiras. Eu tinha falado dos 3 pontos, né? Ou geração de caixa, usar um pouquinho de caixa do que tem, ou até uma nova emissão. Como não era público, não podia falar, mas agora já se tornou público. A gente está saindo com a 6ª emissão no Maxi Renda. Acabou de ser protocolo. Aliás, a gente acabou de colocar o anúncio ali na bolsa. É uma consulta formal, ainda precisa ser aprovado em consulta formal, que é como se fosse uma assembleia, que vai ser no comecinho de julho, tá? São 30 dias aí contados da data atual. E aí, uma vez aprovado, a gente segue com todo o trâmite de oferta, como vocês já conhecem bem. A ideia dessa oferta, já respondendo uma das perguntas, o que a gente vai fazer com esse caixa? Basicamente, é tentar fazer aquela alocação que eu comentei, daquele nosso target de 80% CRIs, tá? De boa qualidade. Como eu falei, essa abertura de spread que teve, a gente conseguiu amarrar alguns mandatos, nos permitirão fazer alocações de muita qualidade com mais gordura de taxa. Então, isso tende a ser accretive para o portfólio, tende a ser gerar mais carrego do que já tem hoje no fundo, ou seja, nossa intenção é majorar os rendimentos sem expor o fundo a maior riscos. Tá? Esse é um pouco do racional. E o segundo ponto é tentar fazer frente aí
a diversas alocações de permuta financeira, que o pipe está muito aquecido, com incorporadoras de muita qualidade, projetos em São Paulo, obviamente fazendo essa alocação com muita cautela, como a gente sempre fez, né? O time é extremamente experiente, e aí a ideia realmente, de fato, amarrar esses mandatos de crédito que a gente tem, que são muito bons e vai ser muito bom para o fundo. Uma outra pergunta que fizeram aqui também, sobre marcação ao mercado, tanto do XPCI quanto do Maxi Renda. Se faz a marcação ao mercado ou se faz a marcação na curva. Aqui a gente faz a marcação de todos os ativos, de fato, a mercado, tá? Obviamente, é importante a turma entender que tem um desafio adicional. Quando a gente compara fundo imobiliário que tem CRIs com fundos de crédito privado que tem debêntures, o mercado de debênture é muito mais desenvolvido do que o mundo de CRIs, tá? Isso, a indústria está começando a amadurecer mais, está começando a desenvolver mais, e o nosso sonho aqui como gestor de fundo de CRI é que um dia o CRI seja algo muito próximo a uma debênture, ou seja, mesmo nível de liquidez e tudo mais. Então, por que eu estou falando isso? Porque é só para dar um exemplo para ficar mais claro. Quando um gestor de crédito privado compra uma debênture, muitas vezes ele compra uma debênture que foi totalmente ao mercado, uma debênture mais líquida e tudo mais. E essas debêntures, pelo fato de não ser um private placement, ou seja, pelo fato de não ser detido só por um player, ela acaba tendo uma marcação mais fácil na Ambima, porque você tem uma negociação mais recorrente desse ativo. E aí, obviamente, essa marcação ela vai ajudando no dia a dia para você marcar o balanço dos fundos, as carteiras dos fundos. Quando a gente fala de CRI, tem vários CRIs que são mais exóticos, vamos dizer. Então, não é muito o nosso caso, mas tem vários CRIs de carteira, por exemplo, que são carteiras pulverizadas. A marcação disso ela é muito mais complexa. Você consegue marcar por eventos, obviamente, por movimentos de taxa de juros ou de inflação. Mas você não consegue, o administrador tem uma certa dificuldade para marcar esse cara a mercado, mas é feito a mercado, tá? Então existe uma dificuldade um pouco maior para você marcar mercado no CRI, mas os nossos CRIs, tanto do Maxi Renda quanto do XPCI, dado como eu já falei algumas vezes aqui, as últimas aquisições que nós fizemos com a captação foram para comprar ativos mais high grade, nomes mais conhecidos no mercado que também têm debêntures. Então, isso também serve como uma proxy, como um exemplo, para poder marcar, lembrando que a marcação ela compõe alguns fatores, que são basicamente juros e inflação, e também um segundo componente que é o risco de crédito. Então, quando você coloca dentro do seu portfólio um ativo que ele é mais conhecido, mais high grade, muitas vezes é uma empresa de capital aberto, que publica balanço, o crédito ele fica mais fácil para o administrador marcar. Então só para deixar claro, os nossos fundos são marcados ao mercado, tanto é que nos últimos dias teve uma valorização no valor patrimonial da cota dos fundos, né? Não só dos nossos, mas praticamente toda a indústria. Então, isso representa realmente uma marcação ao mercado dos CRIs. Vamos lá, falar de ativos estressados do Maxi Renda, né? Lembrando que o Maxi Renda é um fundo, aí já vou engatar até a resposta de uma outra pergunta aqui sobre qual que é a relação do Maxi Renda com o XPGA, que é o Gaia, foi um fundo que o Maxi Renda incorporou, e até um terceiro ponto, por que a base de cota do Maxi Renda é de R$10. Muitas pessoas não sabem disso, eu vou tentar explicar agora de uma forma rápida. Então, basicamente, o Maxi Renda, lá atrás era um fundo muito pequeno, era um fundo basicamente que tinha 3 estratégias, como tem hoje, mas uma estratégia mais focada em Fund of Funds, menos focada em CRI, e também tinha um projeto de desenvolvimento imobiliário em Goiânia, que é o Terramundi, que é um ativo estressado, eu vou chegar nele, eu vou explicar ele. Só que era um fundo pequeno, era um fundo de 150 a 200 milhões de reais. Tinha um outro fundo da casa também, que era o XP Gaia Lote 1, que depois mudou de nome, virou XP Recebíveis. Em 2017, em maio de 2017, o Maxi Renda, na estratégia de Fund of Funds, tinha um pedaço, tinha uma parcela de 15%, 16% do patrimônio líquido do XPGA, do Gaia Lote 1. Então, isso coincidiu com a minha entrada na XP, um dos meus mandatos era reorganizar a casa e repaginar os fundos. O Maxi Renda foi um dos primeiros fundos que a gente começou a repaginar, então é um fundo que a gente reformou totalmente o fundo, tá? E nesse momento a gente fez uma incorporação, dado que o Maxi Renda detinha cotas do XPGA, do Gaia, a gente fez uma incorporação, levou isso para a consulta formal, foi aprovado por maioria dos cotistas do Maxi Renda e do XPGA e do Gaia. Nessa incorporação,
tinham ativos estressados dos dois lados. No Maxi Renda tinha o Terramundi e no XPGA tinham ativos como Torp, Urbiplan, Esser, Cameron, Bib, Harsh, enfim, são caras que eu vou falar daqui a pouquinho, que são os ativos estressados que já estão remediados, vamos dizer. Aí nessa relação de incorporação, nesse processo, a gente teve que fazer uma relação de trocas, né? Ou seja, o cotista que tinha cotas do XPGA, ao ser incorporado pelo Maxi Renda, ele deixaria de ter cotas do XPGA e passaria a ter cotas do novo fundão incorporado, que era o Maxi Renda maior, né? E nessa relação de trocas, para poder ser fair com todo mundo, a gente fez uma marcação ao mercado dos dois lados, tanto do Maxi Renda como do XPGA. Então, ativos como o Urbiplan, que era um ativo extremamente estressado, que a gente não tinha expectativa de geração de caixa nesse cara, dado que era uma mezanino de um ativo que tinha dado muito problema, nem o sênior estava recebendo, quanto mais o mezanino, que seria nós, a gente marcou a 0, por exemplo. E aí a gente marcou realmente no fair value de todos, sendo mais pessimista, então a gente foi bem conservador de ambos os lados e a gente fez a incorporação. Quando a gente fez a incorporação, teria que fazer uma relação de troca, porque não daria trocas inteiras. Então, como os dois fundos eram base 100, esse ajuste era muito alto. Então, o que a gente fez? A gente fez um split, então a gente dividiu. Então, a cota que era 100 virou 10, isso não muda em nada, você tem o mesmo patrimônio, você é investidor. E aí a cota do Maxi Renda virou base 10. Por isso que todo mundo pergunta, por que o Maxi Renda perdeu tanto valor de mercado? Na verdade, não perdeu o valor de mercado. O patrimônio líquido se manteve o mesmo. Aconteceu só um processo de split. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Ativos estressados, como a gente fez esse merge, todos os ativos estressados, a gente marcou muito bem a mercado esse cara, ou seja, vários a gente marcou a 0 ou muito próximo disso. E esses ativos estão começando a gerar, a serem monetizados, porque com a melhora do mercado pré-Covid, a gente conseguiu resolver alguns problemas que a gente já vem explicando nas lâminas, né? Como o Carras já enfatizou aqui várias vezes, a gente reforça que todos os fundos têm site, têm lâminas muito bem detalhadas, então acho que é importante para quem quer entender os fundos, ali a gente tem que dar todas as ferramentas para os interessados, os investidores, se atualizarem. Inclusive, gravação dos nossos calls trimestrais. E lá eu explico bem também toda a situação dos ativos estressados. Então, primeiro ponto, quando a gente começa a resolver os problemas dos ativos estressados, ou seja, executar garantia e começar a vender essas garantias para poder monetizar, a gente tem um potencial até de geração de ganho de capital, porque quando a gente fez esse merge, é como se estivesse adquirindo ativos problemáticos por um valor muito baixo, então, ou seja, meu custo ficou muito mais baixo do que o valor de monetização dessas minhas garantias. Só que, já adiantando aqui, não esperem também que, conforme a gente vai resolvendo, vai gerar muito dinheiro. A gente foi bem fair na marcação, é o que nos permite até ajudar a vender alguns ativos super rápido, nem que seja dando um desconto um pouco adicional, dado que é um ativo estressado, e resolver o problema de fato, né? Então, entrando aqui no detalhe dos ativos estressados, a gente tem basicamente no Maxi Renda o CRI Esser, tá? Esse é um ativo que a gente evoluiu bastante para a solução do problema, a gente está muito próximo de sair totalmente desse risco. Então, só para deixar todo mundo na mesma página, esse CRI foi um CRI que era composto de 5 CCIs, cada CCI tinha uma garantia, que era um terreno, tá? Desses 5 terrenos, isso já é um processo que a gente já faz há mais de 2 anos de estar nesse processo, tá? Desses 5 terrenos, 3 a gente já discutiu a garantia, ou seja, já consolidou a propriedade, ou seja, o patrimônio separado que a securitizadora já tem esses 3 terrenos, já está em posse deles. Aí, desses 3, 2 nós já vendemos, tá, para Canopus, já é uma informação pública, a gente também já divulgou esse relatório. Já estamos recebendo parcelado isso, então é um recebimento que vai até 2021 e um pedaço até 2022. Isso está sendo de forma religiosa, paga ali para e passo, mês a mês. O terceiro terreno que a gente executou e a gente ainda não vendeu, a gente está trabalhando uma proposta que pode ser que a gente anuncie nos próximos meses. E aí de 5 que eu falei de 3, né? No total de 5 eu falei de 3. 2 eram 2 terrenos em que a Esser começou um trabalho de incorporação de forma indevida, tá? De forma indevida perante as regras do CRI.
não perante prefeitura, tinha autorização da prefeitura, mas não tinha autorização dos credores para ele incorporar. E aí, na época prévia ali a estourar a Esser, a gente acabou descobrindo essa situação. E aí a garantia ela acaba sendo bem prejudicada. Por quê? Porque é muito difícil você executar uma garantia. A gente tem uma alienação fiduciária. Para quem não conhece, a alienação fiduciária ela é uma garantia muito forte. Ela é extraconcursal, então numa situação de RJ, numa situação de falência, algo do tipo, a gente não concorre com os outros credores, a gente é extraconcursal. Só que nesse caso, o que acontece? A gente tem 2 terrenos em que foram iniciada uma incorporação. Quando a gente fala que foi iniciada uma incorporação, tem basicamente muita obra ali, muita venda. Então, quando eu vou executar um terreno, eu vou ter que discutir com vários mutuários. Então, é uma estratégia muito complicada de ter um êxito. Então, qual foi a solução que a gente deu? Foi negociar diretamente com a associação de mutuários, que foi criada com o objetivo de terminar essas obras, e a gente negociou a venda desses 2 terrenos por R$6 milhões no total. É um valor que foi uma negociação muito dura, mas foi um bom valor de venda, e aí esse dinheiro já foi, inclusive, recebido, a última parcela recebeu em maio, então a gente já saiu desse risco. Então, basicamente, de 5 terrenos, só um terreno a gente ainda não vendeu, não resolveu. E ao resolver esse 5º terreno, isso ainda deve gerar um ganho para a gente de aproximadamente uns 3 milhões nessa operação específica. Mas isso a gente ainda não divulga porque, obviamente, ainda não vendeu. Então, Esser é basicamente isso, embora a Esser tenha entrado em recuperação judicial oficialmente recentemente, no final de março, se não me falha a memória. Essa recuperação não vai interferir em nada no nosso processo, porque acho que já expliquei bem aqui as causas. Cameron é uma situação parecida com o Esser, mas a gente está tentando vender o ativo para uma empresa de distressed, está na reta final, então a gente tem 2 interessados, deve gerar um pequeno ganho de capital, mas algo ínfimo. Tá? Urbiplan, mesma coisa, a gente está negociando para vender para um player que opera distressed, né, que são ativos estressados. Mesma coisa, deve ser muito próximo do nosso custo naquele momento da aquisição. E Torp, a gente já resolveu, a gente já falou isso também no relatório. Torp era um terreno, era um loteamento em fase pré-operacional em Ribeirão Preto, aqui no estado de São Paulo. Nós conseguimos negociar a venda do CRI, que tinha essa garantia, que era uma garantia muito difícil de ser executada, porque ela estava num layer muito distante do nosso CRI. Conseguiu trocar por 3 imóveis, sendo que 2 deles próximo aqui do Parque do Povo, então localização excelente aqui de São Paulo, e aí trocar de fato 6 por meia dúzia, só que a gente está trocando um ativo muito mais líquido, que é vender apartamentos de qualidade, no padrão alto, em comparação ao terreno em terras no interior de São Paulo, que ainda nem foi aprovado pela prefeitura. Então esse é um problema que a gente já resolveu. A questão aqui é só, de fato, vender esses terrenos. E Bibi, Hart, Bibi a gente também já resolveu, já limpou. Também deu um pequeno ganho de capital, que já foi distribuído para os investidores. E Hart, que é o famoso prédio em Santos. Por muitos anos a gente tentou vender esse prédio. É um prédio muito bom, é um prédio duplo A. Diria que é o melhor prédio de Santos, mas o problema é a praça. Santos é uma praça muito complicada, sofreu muito no problema do pré-sal, mas a nossa estratégia, né, lembrando que são outros crisistas, não só a gente, tem outros investidores, a estratégia de nós investidores ali seria basicamente agora locar todo o prédio, então já tem conversas avançadas, minutas inclusive rolando, para alocar 2 lajes, né, de um total de 16 lajes. Locar isso, está começando a ficar mais aquecido a locação, embora esteja em meio à crise, mas tá melhor o mercado. E a ideia é, depois de locar tudo, vender isso para um fundo imobiliário, que, né, já adianto aqui que dificilmente vai ser algum dos nossos fundos por questão de conflito, mas ou até por algum outro empresário, coisa do tipo. Nossa cabeça vender um prédio locado é muito mais fácil do que vender um prédio vazio, ainda mais em Santos. Acho que dos ativos estressados o pano de fundo. Tem só mais algumas perguntas aqui, eu acho que tentar responder bem rapidamente. Me perguntaram aqui se essa mudança de vocação que a gente fez no Maxi Renda, se isso vai impactar essa rentabilidade atual do fundo. Não, né? Porque assim, a gente já vem fazendo essa vocação, essa mudança de vocação há quase 4 anos. Então, o choque de gestão foi dado há mais de 3 anos atrás, 2 anos e meio.
Então, a gente compensou muito bem essa ausência de retorno, dado esse shift de high yield para high grade, ao colocar essas permutas que são excelentes, de boa qualidade, geradora de caixa, de retorno. Então, no blend, a gente ficou com um retorno parecido com o que tinha antes, só que na nossa visão aqui da gestão, com um nível de risco muito melhor do que tinha antes, sem contar que o fundo está muito maior. Eu acho que eu cobri as perguntas até agora. Deixa eu falar rapidinho do XPCI. O XPCI, como todos sabem, é um fundo novo, né? Enfim, ele nasceu no último trimestre de 2019. É um fundo que tem uma vocação totalmente de crédito, tá? Nosso portfólio hoje é dividido basicamente em 2 books, book de CRI e book de Fund of Funds. A ideia desse Fund of Funds é exatamente o que eu expliquei no Maxi Renda, dada essa volatilidade toda de mercado, e dado que a gente tem mandato no regulamento para fazer isso, a gente alocou em fundos imobiliários no mercado secundário para aproveitar esses descontos excessivos na nossa visão, mas com um viés, obviamente, muito de crédito. Então, grande parte dos nossos FOFs, do nosso book de FOF, de fato, é fundo de papel. E o nosso racional, nosso mindset aqui sobre o book de CRI é também algo muito parecido com o Maxi Renda. São ativos mais high grades. A gente tem como target de alocação no book de CRI ter algo em torno de 80% a 70% em high grade e ter ali uns 20%, 30% em high yield. Hoje a gente está muito mais para o high grade, a gente está muito mais próximo dos 90% em high grade, mas a nossa cabeça é dar uma girada. A gente já está fazendo isso, estamos reciclando um pouco desse portfólio para trazer um pouco mais de high yield de qualidade dentro do XPCI. Bom, acho que vou passar aqui a palavra para o Carrasco, e aí no finalzinho eu falo sobre o Selection, o nosso Fund of Funds. Obrigado. Bom, eu vou falar agora, vou fechar aqui o meu lado, eu vou falar rapidamente de XP Properties, XP Corporate Macaé e XP Hotéis. E reitero, queria só repassar algumas mensagens para aqueles que acabaram entrando depois. Essa live está sendo filmada, o link para acessá-la estará disponível em todos os nossos sites. Para quem não sabe, não conhece os nossos sites, entra em www.xpasset.com.br. Lá em fundos fechados tem o link para cada um dos sites de cada fundo. E, obviamente, mais uma vez, recomendo para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ler as nossas lâminas, que leiam as nossas lâminas mensais, que elas são bastante ricas em informação. Para aquelas perguntas que, eventualmente, a gente não conseguiu responder aqui, reitero o nosso canal de ri@xpasset.com.br e a gente responde no menor prazo possível. Só para fechar, uma última pergunta sobre XPlog, e aí eu entro em XP Properties. Tem o pessoal perguntando onde que está disponível o comunicado sobre o direito de preferência. A gente vai subir no site e vai mandar um mailing ainda, mas já está disponível no Fundosnet, tá? Até o final do dia a gente vai também mandar pelo mailing do fundo e vai subir o comunicado no site do fundo também, tá? Bom, vamos lá, XP Properties, né? Nosso fundo de lajes corporativas, o fundo fez IPO em dezembro, a gente tem um total de 4 prédios no estado de São Paulo, um pouco mais de 36 mil metros quadrados de ABL. A gente teve por hora, um impacto também pequeno da pandemia no fundo, assim como o XPlog, o XP Industrial. A gente recebeu diversos pleitos de locatários pedindo algum tipo de ajuda de fluxo de caixa, mas, em linhas gerais, a gente conseguiu passar super bem por essa pandemia. A gente vinha distribuindo uma média de 0,52 por cota por mês antes da crise. Durante os 2 primeiros meses, depois do início da pandemia, a gente distribuiu 0,50, ou seja, um impacto bem limitado. E no último mês, a gente teve um impacto relevante no fundo, que foi a rescisão do contrato com a WeWork. A gente tinha 2 lajes alugadas com a WeWork no edifício Evolution, em Alphaville, um total de 3.600 metros. E a gente achou por bem, na gestora, rescindir com a WeWork por alguns motivos. Primeiro, por uma preocupação com a saúde financeira da WeWork. A gente tem acompanhado a situação financeira da WeWork mundo afora e a gente, neste ponto, tem algum tipo de incerteza quanto à saúde financeira da WeWork. A gente percebeu que o SoftBank, o principal acionista do grupo, não fez um aporte da última vez que foi chamado capital e a gente ficou um pouco preocupado quanto à saúde financeira do grupo. O segundo ponto
em relação às obras. A WeWork tinha uma obrigação de iniciar as obras desde o início do contrato e até então tinha iniciado de forma muito embrionária. A previsão de inauguração era março e quando a gente chegou no mês de março, a obra ainda estava no estágio muito embrionário, que nos deixou ainda mais preocupados quanto à companhia. E, por fim, durante o início da pandemia, a WeWork fez uma série de pleitos aí perante vários locadores, não só de obter uma carência adicional nos contratos de 2 a 3 meses, como também em reduzir o aluguel mensal. A gente não concordou e, portanto, a gente caminhou numa linha de fazer uma rescisão amigável que nos vai gerar um total de quase 13 milhões entre multa e pagamento de aluguéis atrasados. A WeWork vinha inadimplente desde fevereiro. A WeWork cumpriu o acordo exatamente como a gente combinou até então. A gente já recebeu boa parte da multa integralmente os aluguéis atrasados, o que viabilizou a distribuição de 80 centavos no último mês. No mês de junho, a gente também vai ter uma distribuição forte, mais ou menos na linha do que foi o mês de maio, muito por conta dessa multa. E, tão logo, a gente, obviamente, receba a segunda parcela da multa, a gente vai também ter uma distribuição, na nossa visão, na visão da gestora, bastante satisfatória ao longo do segundo semestre. A gente não sabe ainda de quanto, tem uma série de fatores que podem impactar, mas também uma distribuição bastante relevante de julho a dezembro. Ou seja, na visão da gestora, a gente tem até o final do mês de dezembro para buscar um novo locatário, para ocupar essa vacância da ordem de 9%, que é o total de vacância que a gente tem no fundo com a saída da WeWork, e a gente já está trabalhando com alguns prospects, com alguns potenciais inquilinos, e estamos também conversando com uma dessas grandes corretoras de locatários globais para nos ajudar com essa demanda. Estou falando com uma das principais, com um dos principais brokers do mercado. Tá? Então, a gente, obviamente, é prematuro falar sobre a alocação dessa área ou não até o final do ano, mas a gente está tomando todas as medidas necessárias para conseguir fazer essa alocação até o final do ano. Sobre novas emissões, a gente também não tem ainda nada no radar. Tão logo a gente tem, assim como eu falei para os outros fundos, a gente vai prontamente comunicar ao mercado. Tá? Eu acho que sobre XP Properties eu falei o principal. Bom, tem uma pergunta aqui bem recorrente, tem razão. Muita gente falando sobre home office, né? Como é que a gente está enxergando essa questão? O home office, não quero entrar no mérito aqui se home office vai funcionar ou não vai funcionar, porque eu acho que isso é muito particular de cada empresa e de cada funcionário. Pode ser que no final do dia o home office funcione para alguns e não funcione para outros. Pode ser que funcione para algumas empresas, pode ser que não funcione para outras empresas. Mas, estruturalmente, como é que a gente está vendo esse impacto no mercado de lajes corporativas? Eu acho que muita gente vai testar o home office, muita empresa vai testar o home office mesmo depois da pandemia. Pode ser que daqui a um ano não funcione, pode ser que daqui a um ano funcione, ou seja, o tempo vai dizer se o home office vai funcionar ou não para aquelas empresas, para aqueles funcionários. Mas, na minha opinião, na opinião da gestora, a gente vai sim ter uma pressão no curtíssimo prazo. A gente tende a ter, no curto prazo, uma eventual devolução parcial de área por parte das empresas, gerando uma pressão, sim, para os locadores no curtíssimo prazo. Isso não é algo que me preocupa no médio e longo prazo, porque eu acho que no médio e longo prazo, sobretudo na cidade de São Paulo, a gente ainda percebe uma demanda maior do que uma oferta, olhando aí o que a gente tem para entregar de novos prédios ao longo do tempo. Mas no curto prazo, eu acho que vai sim gerar uma pressão e a gente vai procurar atuar da melhor forma possível, obviamente sempre que necessário, tentando reter o locatário da melhor forma possível, mas eu acho sim que a gente vai ter um impacto no curtíssimo prazo por conta de muitas empresas testando home office, de novo, sem entrar no mérito, pode ser que não funcione, mas vão testar no curto prazo e, mais do que isso, por conta da pandemia, empresas de menor porte provavelmente vão querer tentar economizar algum tipo de custo. Então, a gente vai perceber, é uma tendência ainda nova, ninguém tem a resposta de como o mercado vai reagir, mas eu particularmente acho que o mercado pode sim ser pressionado no curto prazo, algo que no médio e longo prazo deve estabilizar, tá bom? Então, XP Properties é isso. Obviamente, se tiver alguma dúvida adicional, fiquem à vontade para mandar para o nosso canal de RI. Falando rapidamente sobre XP Corporate Macaé, e por fim eu falo de XP Hotéis.
XP Corporate Macaé é um fundo monativo, um fundo que a gente gere, porém não é algo que a gente faria de novo. Tá? A gente, de fato, não recomenda fundos monoativos com muita concentração no único ativo ou no único inquilino. O fato da vida é que é um fundo monativo, um prédio de aproximadamente 18 mil metros quadrados em Macaé, que está até então alugado integralmente para a Petrobras, mas como já amplamente comunicado ao mercado, a Petrobras comunicou a desocupação integral do prédio no mês de dezembro de 2020. Né? Só recapitulando, a gente vai receber o aluguel até dezembro e vai receber a multa da Petrobras, uma multa bem relevante, inclusive, o que vai nos permitir ter uma distribuição, no mínimo, até o final de 2020, período 2021, desculpa, período no qual a gente vai tentar alugar o prédio. Situação sendo bastante transparente, não quero ser alarmista, porém transparente. A situação é delicada, a gente está falando de uma cidade secundária ou até eventualmente terciária no estado do Rio de Janeiro, que é Macaé, uma cidade que já tem uma economia relativamente fraca, e mais do que isso, uma situação extrema, uma cidade extremamente dependente do setor de óleo e gás, né? A gente iniciou o ano de 2020 bastante animado com o setor de óleo e gás, com várias empresas retomando seus investimentos nesse setor, o que nos permitia sonhar com novos integrantes do mercado de Macaé sendo potenciais locatários do fundo, mas o fato da vida é que não somente veio a pandemia colocando aí uma pá de cal numa série de planos das empresas, como também a gente viveu nos últimos meses e tem vivido ainda uma guerra bem relevante de preços no mercado de petróleo mundialmente falando. Então, isso obviamente vai mexer com o mercado de óleo e gás mundo afora e infelizmente vai afetar a nossa capacidade de locação no curto prazo desse prédio para o setor de óleo e gás. O que a gente tem feito já há alguns meses é ter feito um diagnóstico bem completo da região. Eu tenho ido pessoalmente a Macaé com alguma recorrência, a gente tem tentado acompanhar as tendências do mercado, que não é um mercado trivial. Se o mercado do Rio de Janeiro já é um mercado difícil, o mercado de Macaé é um mercado ainda mais difícil, sendo bem transparente. E a gente contratou a CBRE já há alguns meses, que tem trabalhado com a gente na comercialização desse prédio. A CBRE, para quem não conhece, é uma das maiores empresas de comercialização globalmente falando, e foi inclusive a empresa que nos ajudou com a comercialização desse prédio lá atrás, quando então a gente alugou para a Petrobras. A gente não tem atuado só no setor de óleo e gás, tem atuado em outros setores também, como educacional, como o setor de saúde e outros segmentos, e obviamente, tão logo a gente tem alguma notícia sobre a potencial comercialização do prédio, a gente vai comunicar ao mercado, mas neste momento, sendo bastante transparente, a gente não tem grandes potenciais locatários para esse prédio. E, infelizmente, temos trabalhado aí diariamente em busca desses locatários. Tá? Então, acho que Macaé, o principal, era isso que eu tinha para falar. Vou finalizar, vou falar de XP Hotéis e aí, na sequência, eu passo a palavra para o André encerrar e falar de XP Selection. A gente até estourou um pouquinho aqui o horário, de novo, para aqueles que a gente não conseguiu responder as perguntas. Mais uma vez, peço desculpas e peço que mandem para o nosso canal de RI, ri@xpasset.com.br. Foram quase 160 perguntas, então é delicado, a gente infelizmente não consegue responder todas elas. Tá? Bom, XP Hotéis, assim como o shopping, um setor bastante delicado, um setor bastante dependente de fluxo de pessoas. Não necessariamente os hotéis foram obrigados a fechar por conta de decisões dos órgãos governamentais, mas como a economia praticamente parou por 90 dias, as pessoas deixaram de viajar e deixaram de se hospedar em hotéis, a gente se viu obrigado, ao longo desse período, a fechar boa parte dos hotéis do fundo. A gente tem 14 hotéis no fundo, 11 no Sul, 3 em São Paulo. A gente se viu obrigado a fechar 13 desses 14 hotéis. Um único hotel ficou aberto, que é o Puma, localizado na 23 de maio, em São Paulo, Puma, em Ibirapuera. O Puma a gente não fechou porque o Puma ainda tem um residual de taxa de ocupação decorrente dos convênios que o hotel tem com as companhias aéreas, principalmente companhias aéreas internacionais, principalmente Air France e American Airlines. Então, a gente manteve o Puma aberto, mas manteve o Puma, infelizmente, com uma ocupação ainda muito baixa, da ordem de 5%, o que faz com que a gente esteja tendo prejuízo mensal nos 14 hotéis do fundo, tanto nos 13 que estão fechados,
como nesse que ainda está aberto. Por que, então, fechar ou manter aberto? A gente fez uma série de análises, hotel a hotel, e procurou entender para cada um dos casos se fazia sentido fechar por conta de uma ocupação muito baixa para reduzir esse prejuízo mensal, ou se fazia sentido manter aberto, mesmo mantendo o prejuízo, um prejuízo menor do que seria se o hotel tivesse fechado. Então, o Puma é o único que está aberto, com aproximadamente 5% de ocupação que está nos gerando o prejuízo mensal, e os outros 3 hotéis permanecem fechados, também gerando prejuízos mensais, mas prejuízos mensais menores do que seria se os hotéis estivessem abertos. O que a gente fez nos 14 hotéis do fundo em 100% deles? Primeiro, a gente revisitou o quadro de funcionários. Então, infelizmente, por um lado, né, a gente obviamente tentou resguardar ao máximo os empregos, mas a gente, infelizmente, cortou de 25% a 30% da mão de obra de cada um dos hotéis, procurando minimizar o impacto de prejuízo mensal em cada um dos hotéis. Obviamente, no setor, do lado humano, a gente fica chateado, do lado business, a gente, infelizmente, teve que tomar essa atitude para evitar prejuízos maiores. Para aqueles funcionários que ficaram, a gente se apropriou aí dos benefícios da MP trabalhista do governo e reduziu a jornada de trabalho de boa parte dos funcionários, reduzindo também os salários de cada um deles, procurando, mais uma vez, reduzir os custos fixos e reduzir os prejuízos mensais dos hotéis. Tá? Então, a gente fez o que pôde ao longo desses 90 dias, reduziu o prejuízo, reduziu o custo fixo, reduziu o headcount, procurou trabalhar com parcerias no que dava para fazer. Os hotéis da Accor, por exemplo, estão oferecendo, no caso, o nosso Pullman está oferecendo o que a gente chama de room service, que é transformar o quarto de hotel numa espécie de room office, em que as pessoas podem alugar o quarto para fazer home office, né? A gente transformou o quarto ali, transformou num mini escritório. Estamos tentando fazer o que pode, mas de fato com a cidade fechada, com os estados fechados, com o país fechado, fica muito complicado retomar a operação dos hotéis. Tá? Quais são as perspectivas para o fundo? A gente vai começar a reabrir os hotéis agora no mês de junho. No dia 15, a gente deve começar a reabrir os hotéis do Sul, principalmente em Curitiba e Londrina. A gente, obviamente, vai comunicar ao mercado tão logo isso aconteça. Até o final do mês, outros hotéis do Sul devem reabrir e provavelmente na primeira semana de julho a gente deve reabrir já pelo menos um dos outros 2 hotéis de São Paulo que a gente tem, sendo o outro provavelmente reaberto entre o final de julho e o início de agosto. Vamos ver como é que vai se comportar a ocupação. Ainda é prematuro falar. A China hoje, pode-se dizer que a China recuperou relativamente bem, está com uma ocupação de 40% a 50% nos hotéis de perfil econômico, que são a grande maioria do nosso fundo, à exceção do Puma. Então, por um lado, a gente fica otimista quando olha os números da China. Por outro, eu acho que o Brasil tem características um pouco diferentes de China. É importante a gente esperar mais algumas semanas, 2, 3 meses, para a gente entender como é que vai ser a dinâmica da indústria. Vai ser difícil, vai ser um segundo semestre delicado. A gente ainda não tem previsão para retomar a distribuição de rendimentos, porque, de novo, não basta reabrir os hotéis. A gente precisa reabrir os hotéis e voltar a ter uma ocupação saudável suficientemente para que a gente volte a ter lucro nas operações. Só reabrir talvez não seja suficiente para voltar a ter lucro. Obviamente, com os cortes que a gente fez de headcount, o break-even de taxa de ocupação caiu para um patamar de 20% a 25%. Portanto, está teoricamente mais fácil voltar a ter lucro, mas vai depender de como a economia vai reagir e de como os hotéis vão voltar a ter ocupação, sobretudo se comparado aos níveis pré-crise. Tá? A gente tem ideia, assim, uma pergunta que apareceu aqui bastante vezes, se a gente tem ideia de transformar num fundo para investidores em geral. A gente tem sim, a gente estava fazendo uma oferta Instrução 400 da CVM no mês de março, portanto, pela primeira vez o fundo ia passar a ser um fundo para todo tipo de investidor, inclusive pessoa física, mas infelizmente a gente foi pego de surpresa pela pandemia e tivemos, infelizmente, que cancelar essa emissão. Para a gente voltar a fazer uma emissão 400, a gente obviamente tem que dar um pouco mais de tempo ao tempo, ver os hotéis reabrirem e ver a situação normalizar, tá bom? Pessoal, obrigado mais uma vez. Eu vou passar a palavra para o André, mas eu acho que eu encerro a minha participação aqui. Reitero que os canais de RI das PAs estão abertos e, mais uma vez,
agradeço a participação de todos, é sempre um prazer estar com vocês. André, passo a palavra para você para a gente concluir. Obrigado, Carras. Vamos lá, então, reta final, falar um pouquinho do Selection. Antes de iniciar aqui a fala do Selection, até respondendo uma pergunta, teve um investidor que perguntou, não consigo entender o que é o fundo e tal. De novo, essa questão que o Carras já bateu várias vezes na mesma tecla, a gente tem todas as lâminas mensais, tem todas as informações ali, a gente abre no detalhe quais são os ativos que o fundo comprou no mês a mês, inclusive o que vendeu, o que gerou de resultado, de uma forma muito didática, bem explicativa. Inclusive, nós fizemos também uma sessão dos impactos da Covid no fundo, assim como o Carras também já comentou, todos os fundos a gente botou essa sessão, também colocamos no XP Selection. Bom, vamos lá. XP Selection, um fundo também novo, tá? Uma família, eu acho que seria o fundo mais novo aí da família. Ele ficou mais conhecido no mercado depois do IPO dele, que foi em fevereiro, né, desse ano, de 2020. Esse fundo de fato surgiu em julho, nasceu em julho de 2019, mas com seed money da própria XP. A ideia foi fazer uma série de testes, experimentos, testar a tese realmente de fato. Geramos bastante resultados esses que estão sendo compartilhados com os novos investidores que entraram a partir do IPO, e a gente ainda continua distribuindo esse rendimento até hoje, tá? A ideia, o plano de fazer esse seed money, ou seja, essa estratégia, foi o quê? Foi realmente dar estabilidade para o fundo e quando o fundo não atingisse o voo de cruzeiro. No último mês de maio, nós já atingimos o voo de cruzeiro. O que foi distribuído foi exatamente o gerado no regime de caixa, né, conforme prevê a lei e a instrução normativa 472. Então, o fundo segue aí em voo de cruzeiro. Logo quando o fundo nasceu, né, foi bem no pré-crise, né, como eu falei, foi em fevereiro de 2020. A gente já pegou uma trombada aí pela frente, que foi realmente essa crise que foi muito forte. Mas tem dois lados, né? O lado negativo e o lado positivo. O negativo, de fato, a gente estava 50% aproximadamente alocado, então, naturalmente, a gente teve uma desvalorização desses ativos alocados, boa parte deles, que era fundo imobiliário, a valor de mercado natural do jogo. E o lado positivo é que a gente conseguiu ir às compras, né? Comprar bons fundos imobiliários, que na nossa visão aqui da gestão estavam extremamente descontados, acima do que a gente entende como fundamento, e também ajudou aí o fundo a ter essa excelente performance que vem tendo. Hoje, praticamente, a gente não tem mais caixa no fundo, compramos bastante ativos de qualidade, como eu falei, principalmente no mercado secundário. A nossa intenção, quando a gente captou, fez a segunda emissão, que foi o IPO, que foi realmente para o mercado, a nossa intenção era alocar boa parte do patrimônio líquido do fundo em ofertas de outros gestores que já tinham um pipeline bem robusto e interessante, principalmente muitas ofertas 476, aquelas que têm um bom desconto e fundos como o nosso conseguem se beneficiar dessa vantagem, enfim, desse cenário positivo, mas com essa crise que ninguém esperava, acabou trocando, né? A gente, obviamente, o pipeline dessas ofertas caíram, né, porque vários fundos ficaram fora de preço com essa queda que teve, e a gente realmente mudou a estratégia, mas foi até melhor do que se tivesse entrado nas ofertas originais. Então, hoje, a gente realmente está sem caixa praticamente, a gente conseguiu, nesse comecinho aí de mês, fazer boa alocação. A gente tem ainda uma geração de caixa de alguns CRIs, que a gente tem 2 CRIs, basicamente, que a gente tem, que foi adquirido com uma estratégia de geração de gestão de caixa. Então, são ativos que a gente já está vendendo, tá? Para justamente converter isso em fundos imobiliários. Hoje, até para passar um pouco da visão, qual que é a nossa cabeça de alocação, setor, segmento, hoje o fundo está ainda numa fase de maturação, embora a gente já esteja entregando o que a gente realmente está gerando de caixa, né? A gente ainda está girando muito a carteira. É algo que é muito característico de um fundo que está ainda em maturação. Depois que o fundo entrar realmente no estágio mais profundo de maturação, a tendência seria ficar mais numa alocação estratégica, né? Ou seja, comprar, carregar e, obviamente, ter um pedacinho para poder fazer o tático, que é o ganho de capital. Hoje a gente está fazendo bastante ganho de capital, que é característica de um produto que acabou de nascer. A gente
falando um pouco aqui de alocação, nossa preferência aí, acho que é clara para quem acompanha as lâminas, a gente tem uma preferência um pouco maior aí para fundos de papel. Eu vou explicar o porquê. Na nossa visão, é um pouco mais resiliente. Obviamente, a gente gosta de todos os segmentos e setores ali de fundos de tijolo, papel e tudo mais, mas a gente entende que é um pouco mais resiliente. Por quê? Primeiro que quando você pega um fundo de tijolo, num momento de crise como a gente está vivendo, ele é impactado na veia, né, a distribuição de rendimento. E como a gente está falando de fundo imobiliário que tem que ter uma geração de rendimento constante, senão ele é duramente penalizado no mercado secundário, quando a gente vai para o fundo de papel, ele tem algumas gorduras nas estruturas dos papéis que permitem que em soluços como a gente está tendo agora, fundos de reserva que são constituídos nesses papéis sejam consumidos. Não é o ideal, né? Isso é realmente exceção, mas a nossa visão, a gente está no momento de exceção, né? Ou seja, a gente é o termo que a gente costuma brincar aqui, a analogia, bater o carro, ou seja, a gente está acionando o seguro, então está tendo realmente uma medida de extrema exceção, seja no governo, seja o que for, e no CRIs não é diferente, né? A gente tem fundos de reserva que são utilizados. No caso, só um parênteses, no caso do Max Renda e XPCI, como a gente tem um portfólio muito mais high grade, também tem esses fundos de reserva, mas não foram necessários serem utilizados. Voltando aqui para o Selection, então, a gente tem uma participação um pouco maior em fundo de papel, aproximadamente 41%. Os fundos de papel têm também uma pulverização maior do que os fundos de tijolo, isso também ajuda um pouco mais a mitigar o risco de crédito. Então, fazendo uma comparação, quando a gente pega um fundo de, sei lá, 1 bilhão de papel e 1 bilhão de fundo de tijolo, é natural que você tenha uma concentração maior num fundo de tijolo, porque quando você vai comprar um galpão, um shopping, são tickets mais altos, é natural, né? É da natureza do fundo. Só que quando você tem uma crise como a gente está passando, quanto mais pulverizado o seu portfólio, desde que você tenha um bom portfólio de crédito, naturalmente, você fica um pouco mais protegido. Um outro fator que a gente também tem um pouco mais de preferência em fundo de papel, pensando no mercado um pouco mais estável, o mercado emergente como o mercado brasileiro, em que quando realmente a situação estressa, no longo prazo, a gente vê aumento de juros, que é um pouco que representa a nossa curva de juros do vértice mais longo, que ele está bem mais aberto do que no pré-crise, e já esteve muito mais. O que acontece? Os fundos de papel eles tendem a acompanhar esse crescimento dos juros, somente aqueles fundos que têm papel pós-fixados, como CDI e etc. Então, naturalmente você acaba tendo um hedge natural, porque quando você tem um aumento de juros, não é uma tendência agora, tá? Obviamente a gente sabe, vai ter reunião do cupom a gente está próximo da próxima reunião do cupom, a gente sabe que a tendência ainda é queda, né? Na verdade aqui é mais uma medida, um estímulo fiscal, né? Que tá sendo dado, né? Para o país retomar mais rapidamente quando essa crise passar, mas pensando no longo prazo ainda existe muitas incertezas. Então quando você tem um aumento de juros no longo prazo, a característica principal dos fundos imobiliários é ter uma queda, é inversamente proporcional. Só que quando você vai para fundo de papel, principalmente mais pós-fixado e próximo ali de CDI, você tem uma tendência de que a cota desse tipo de fundo não apanhe tanto. Por quê? Porque a PMT dos créditos que estão ali dentro, eles tendem a aumentar esse aumento de juros e você consegue acompanhar esse aumento de juros no aumento da remuneração do investidor cotista desse tipo de fundo. Então, ele é uma espécie de hedge natural, por isso que a gente tem uma concentração um pouco maior. Essa, na verdade, é o principal motivo pelo qual a gente tem uma posição um pouco maior em FII de papel. Mas, dando sequência aqui, a gente gosta também muito de renda urbana, então, a gente tem um pouco mais de 10%, a gente tem um pouco também de 10% aproximadamente em lajes corporativas, 10% em logístico, 5% em shopping. A gente até deu uma certa sorte, assim, sendo bem transparente, em ter só 5% de shopping nesse momento, porque como a gente não tinha conflito aprovado nesse fundo, no Selection, a gente aprovou recentemente, e sendo bem transparente, não é puxando a sardinha para nossa casa aqui, mas né, quando a gente olha todos os fundos de shoppings do mercado, a gente tem uma preferência natural pelo portfólio, não só a gente aqui, mas acho que o mercado entende dessa forma, pelo XP Malls. É um fundo que tem um portfólio muito resiliente, uma boa concentração em São Paulo, tem um Catarina, tem um Cidade de São Paulo, que é na Avenida Paulista. Então, são shoppings bem centrais que tem um NOI muito forte. Então, assim, é uma vantagem muito grande na nossa visão esse XP Malls com os demais concorrentes.
como a gente não tinha o conflito aprovado, a gente teria, se tivesse conflito aprovado, a gente teria entrado no XP Malls e teria, obviamente, a gente acredita que vai voltar e vai voltar com toda a força que estava na cota na bolsa um tempo atrás, mas hoje a gente conseguiu comprar muito mais barato depois do conflito aprovado. Um excelente ativo por um preço muito bom. Então, são exemplos por isso que a gente também não tem tanto shopping, mas é um setor que a gente gosta muito, falando aqui com cabeça de Fund of Funds. Mas basicamente é isso, a gente está com 5% em FIIs, né, de shopping. E só para fechar aqui rapidamente, falando um pouco de carrego, né? Se a gente considerar tudo que a gente tem hoje no nosso portfólio e pegar mais o nosso book de CRI, que não é uma estratégia core, é só uma remuneração do nosso caixa, e converter isso em fundo imobiliário, que é o que a gente vai fazer e está fazendo, a gente passa a ter um carrego sem ter que fazer um esforço de ginástica, de ganho de capital, um pouco abaixo de 6%, o que é muito bom para toda a indústria. Isso a gente conseguiu esse carrego bom em função dessas aquisições em meio à crise. E a ideia, assim, muito provavelmente reunir para começar a pensar numa nova emissão. A tendência desse produto é realmente crescer ainda nesse momento em que os fundos ainda estão muito descontados. Obviamente já teve uma correção grande em abril e maio também, mas ainda assim, na nossa visão, está muito descontado. Então, quanto mais a gente conseguir aumentar o fundo nesse momento, melhor vai ser para o próprio fundo, para o veículo como um todo, porque é muito accretive, uma compra de ativos, um crescimento nesse momento. Eu acho que, passando rapidamente, basicamente isso. Agradeço aí considerações finais, agradeço bastante a presença de todos. Lembrando, novamente, essa live aqui vai ficar registrada em todos os fundos que a gente tem aqui na nossa casa. Reforçamos que o que a gente não conseguiu responder de perguntas ou perguntas que vocês acabaram não mandando por questões de tempo, que a gente acabou esperando um pouquinho, mandem no nosso canal que a gente responde de forma muito rápida e ativa. Acho que é isso, pessoal. Agradeço a participação de todos e até uma próxima. Um abraço aí. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Até a próxima.